Os dois caras eu admiro pra caramba. O Summer, um cara, um pensador de natureza, um cara inteligente pra caramba. Não que você não seja também. Não, vai, não segue aí, eu quero ver. Eu quero ver onde isso vai parar. Beleza, vai. Inteligente, pensador, culto. Legal. E o Renato criativo. Como contar boas histórias? Quem começa? Por exemplo... Não, pô, inteligente, tá doido. Ele que vai seguir, eu vou na régua dele. No episódio de hoje, temos dois convidados com trajetórias completamente diferentes, mas com uma habilidade em comum. Eles sabem encantar e convencer através de boas histórias. De um lado, Samer Agi, ex-juiz federal, escritor, professor e criador da escola Ser Mais Criativo. Um mestre em unir lógica, emoção e propósito na hora de comunicar. Do outro, Renato Albani, um dos maiores nomes da comédia stand-up no Brasil. Engenheiro de formação, humorista por vocação. Um artista que transforma o cotidiano em conexão com milhões de pessoas nos palcos e nas redes. Hoje, eles se encontram para responder a uma pergunta que todo empreendedor deveria se fazer: como contar boas histórias para vender mais? A boa história, pra mim, é a história que a pessoa se vê. Porque o Rubem Alves dizia assim: o bom poema não é o que você lê, é o que lê você. Você lê um texto e diz assim: pô, esse cara escreveu minha vida, sou eu. Então não foi você que leu o poema, foi o poema que leu você. No final das contas, todo mundo quer se ver nas histórias, né? Nas coisas. Tá muito distante, é muito distante, né? Se eu vou lá, uma coisa eu não faço ideia, não tô entendendo do que você tá falando, perde totalmente o meu interesse em ouvir aquela história, inclusive. Como construir um bom desfecho final? Quais são os elementos para um grande finale? Cara, essa eu quero aprender. Não, Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a um super episódio do Como Você Fez Isso. Eu recebo dois caras, como vocês viram na vinheta, dois convidados. E eu queria, obviamente, que a nossa plateia recebesse com uma calorosa salva de palmas Renato Albani e Samer Agi. Palmas para os dois. Boa! Você gosta da plateia, não gosta? Isso aí é minha vida, né? Plateia é o que eu mais gosto. Não, é bom, plateia é bom. A gente tava falando que plateia é bom, que o feedback é na hora, amigo. Não tem caô, né? Aí o Samer falou, pô, o problema é esse, pode né? ser esse o problema, né? Pode ser bom, pode ser ruim, né? Você descobrir que foi ruim depois, né? Né? Na hora. Mas na hora você tem como, né, mudar a rota. Depois já foi também. Isso é verdade. Sabia que eu tô animado pro papo de hoje? Também, ó. Porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu demoro. Nós somos dois. Demoro muito pra ir em podcast. Nesse aqui eu vim. Tem 3 meses que eu vim 2 vezes já, né? É, mas. Não, já não tô da final, casa tá? já. A galera quer. Vai ter um quadro especial. Tem um quadro aqui. Podemos falar disso, hein? Bora falar. Pagando, amigo. Pagando. Eu moro aqui, ó. Tem um quarto sobrando aí. Dupla. Você viu que a gente trouxe um tempero diferente pro Como Você Fez Isso dessa semana, né? Eu trouxe um cara que os dois caras eu admiro pra caramba, tá? Obrigado. O Summer, um cara, um pensador de natureza, um cara inteligente pra caramba. Não que você não seja também. Não, vai, não segue aí, eu quero ver. Eu quero ver onde isso vai parar. Beleza, vai. Um cara inteligente, pensador, culto. Legal. E o Renato criativo. Inteligente, criativo. Entendi. Culto em outras áreas. Que esse cara vai sofrer aqui hoje, cara. Desculpa, tá, Sam, mas é... Eu vou achar ótimo. Meu temperamento... Vou achar ótimo, só não queria estar aqui, né? Mas Então, vou achar dois muito... temperamentos diferentes pra falar de uma coisa que os dois dominam. A habilidade de contar história. Cada um com o seu tempero, né? Cada um acha que a habilidade de contar história tem essa habilidade de você saber contar uma história, o poder do storytelling, né, da narrativa, de saber transferir alguma coisa embutido numa história. Você, Renato, você sabe que você, cara, é expert nisso, né? Você traz histórias, é isso que você acaba fundamentando todo o teu show, que é um negócio que você masterizou nos últimos tempos. E você é um cara que lê Camões, pô. Né? Você é um cara que lê. Não, isso aí todo mundo lê, né? Isso aí... Falou como se fosse também uma... Então, eu quero começar com isso. E a gente trouxe dois mundos diferentes, assim, né? Trouxe a filosofia e a comédia, né? Então, pra gente falar sobre como contar boas histórias.
E, obviamente, a gente puxa a sardinha com o objetivo de vender. Claro. Seja vender uma ideia, seja vender um conceito, seja vender um produto, né? Porque a gente tem uma base empreendedora muito forte aqui agora. Mas, e aí? Quem começa? Por exemplo... Não, pô, inteligente, tá doido? Ele que vai seguir, eu vou na régua dele. Eu quero rir. Não, eu quero aprender, cara. Fala aí alguma coisa e eu vou, em cima disso aí, eu vou de repente dar uma estudada A importância aqui. de saber contar boas histórias. Como que você enxerga primeiro a habilidade de contar histórias? É uma habilidade, assim, como foi pra você? É uma coisa mais clara, mais prática? Eu acho que a minha forma de contar história tem um pouco de emprestar o corpo a. Acho que essa é a melhor forma de contar a história. Porque o Rubem Alves dizia assim, o bom poema não é o que você lê, é o que lê você. Você lê um texto e diz assim, pô, esse cara escreveu minha vida, sou eu. Então não foi você que leu o poema, foi o poema que leu você. Esse é o bom poema. Então a boa história, para mim, é a história que a pessoa se vê ali, quando você conta essa história. De repente você tá ali no palco, fazendo uma graça, porque seu marido faz isso, seu marido, é mesmo, lá em casa é assim. Então ela tá se vendo no palco. Você em algum momento emprestou seu corpo para aquela mulher, foi aquela mulher. É um pouco do que Clarice Lispector fala em A Hora da Estrela, né? Para você ser João, você tem que usar a mesma calça jeans surrada, deixar a barba por fazer, pegar o mesmo ônibus. Aí você pode falar de João. Então você empresta o corpo, conta a história, a pessoa se vê ali, se conecta, e aí o seu objetivo pode ser vender, que você vai vender muito mais facilmente. Perfeito, entendeu? Não, porque... Não, verdade. E esse eu li, tá? A Hora da Estrela. Não mesmo? Sim. Eu leio, cara. Vocês estão achando que eu não leio? Aliás, você tem que ler. Pra contar história, você tem que ler. Não, tem que no último pagar. podcast, você até surpreendeu a galera trazendo aquele livro que te trouxe... você trouxe um conceito super legal, que era... Do acoplamento mental. Do acoplamento mental. É isso, o acoplamento mental é bem isso. No final das contas, todo mundo quer se ver nas histórias, né? Nas coisas. Se tá muito distante, é muito distante, né? Se eu vou lá, uma coisa eu não faço ideia, não tô entendendo do que você tá falando, perde totalmente o meu interesse em ouvir aquela história, inclusive. Tá falando, pô, sei lá, níveis técnicos de venda, chega aqui, não, ferramenta é essa, pô, legal, mas eu não entendo nada sobre isso, eu vou ficar, pronto, eu perdi rápido a atenção naquele assunto. Então, no final das contas, todo mundo quer ser contemplado ali nas histórias. Quando eu vou lá fazer meu show de comédia, eu tento trazer o máximo de coisas que as pessoas passam. Então, eu passo, e como eu sou uma pessoa comum, como todo mundo, as pessoas falam, cara, esse cara sou eu. E talvez por isso as pessoas vão tanto me assistir, porque passam por isso. Outro dia aconteceu, acabou a gasolina do meu carro. Eu postei isso, fiz uma história sobre isso. Acontece. Os caras, porra, aconteceu comigo já, não sei o quê. Eu andando na rua com um galão de gasolina, os caras, ô, banho, viado. Em vez de me ajudar, tá gritando, cara. Então, assim, às vezes as pessoas querem contar histórias se afastando muito. Não, porque eu... E ao invés disso ajudar, obviamente tem tudo colocado dentro de um contexto inteligente para ser utilizado, tudo vale. Mas eu acho que aproximar é muito melhor do que distanciar, assim, na hora da história. O seu show acaba sendo uma grande história de uma hora. Eu tento trazer algo... E até que você não pode perder a cadência. Você vai colocando acontecimentos até para linkar. Como que eu transformo esse acontecimento numa história só? No começo não era. No começo eu ia pegando as coisas engraçadas e o primeiro show do comediante é uma coxa de retalho, cara. Porque são as melhores piadas que você considera ali, que formam uma hora. Você fala, meu Deus, eu tenho uma hora. Mas como que você linka uma na outra? Agora eu já escrevo pensando. Agora eu tô falando muito eu fiz um show passado sobre isso, falando da mudança das criações, como tá, gerações e não sei o quê. No passado... eu mudei o tema, agora eu voltei para falar um pouco disso, de como que a internet está afetando as pessoas. E é isso, às vezes as ferramentas novas deixam a galera... Esse lance de comparação, por exemplo, uma coisa que todo mundo passa, né? A gente sofre com a internet. Pô, o Caio tá foda, vendeu pra caralho esse mês, o Caio não sei o que, caralho, eu não vendi nada, eu sou um merda. Só que o que acontece? Antigamente, quando não tinha... Eu tô falando isso no show. Quando não tinha rede social, a gente se comparava só com as pessoas que a gente tinha contato. E geralmente você tem contato com pessoas parecidas com você. Então, antigamente, você era mais na paz. Você fala, mano, eu sou um merda, mas meus amigos todos são merda. Não, na verdade, você era um merda, mas não se percebia como. Porque todo mundo era.
Porque às aqui vezes tem tinha uma um... comparação, né? Eu tenho um carro, meus amigos, ninguém tem. Não, às vezes tem um rico que você ainda bota defeito. Isso aí deve mexer com droga. Alguma merda vai ser preso já. Olha a paz que você tinha, entendeu? Hoje você abre o Instagram, velho, é um cara bilionário, é outro carro foda, o outro tá viajando pra Puglia agora. Você fala, caralho, eu sou o único merda. Entendeu? Essa é a parada. Porque, aí eu até falei, porque a internet é uma mentira. A internet ali é um retrato. Ninguém posta as coisas ruins, só que você sabe as coisas ruins da tua vida, você não sabe a dos outros. Sim. Aí você fica, pô, eu sou o único, eu até falo isso no show, eu sou o único bosta. Não, você é um bosta, mas todo mundo é também. Você não é o único, entendeu? Então é isso, trazer. Então ficou uma coisa clara aqui já no começo, que um dos fundamentos de uma boa história é a pessoa se enxergar nela. Perfeito. Vocês adicionariam mais um elemento? O que faz uma história uma boa história? Acho que o elemento do humor, né? Que ele faz muito bem, porque ela torna a história memorável. Tudo que mexe com a emoção faz com que seja memorável a sua história. Então, até, vou fazer citações aqui, mas você não... Fica à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade. Se faltar-lhe alguma, só pode me perguntar também. Na verdade, Tenho referências, não tá? é isso. Pode não parecer. Mas... Às vezes a pessoa tá assistindo e fala, pô, isso aqui tá no livro tal, esse cara tá falando... E aí fica parecendo uma desonestidade intelectual. Então, por honestidade intelectual... Sim, eu acho isso muito legal. Eu vou citar. Aristóteles, em Retórica, diz assim que o julgamento sempre é uma emoção. Isso independe do tema. Se você é capaz de fazer chorar, você é capaz de fazer qualquer coisa. É capaz de fazer comprar, é capaz de fazer vender, é capaz de fazer votar, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, o que torna uma história memorável? É a pessoa ouvir e, de repente, ela está na plateia e está rindo, ou, de repente, ela está na plateia e está chorando. De repente, por exemplo, a gente, uma vez, fui encontrar pessoas que eu mentorava, tal, enfim, e aí a gente fez um encontro baseado numa obra do Kafka, Metamorfose. E, basicamente, o sujeito acorda diferente, tal, e se percebe diferente, não sei o quê. E depois que a gente falou sobre tudo isso, a gente tinha colocado no envelope as fotos das famílias, mas fechado, cada um com seu envelope. No final, eu falei, então, existe uma razão de você estar aqui num fim de semana, tal, não sei o quê. Abra e você entenderá a sua razão. E era uma foto da pessoa com um filho, ela estava morrendo, só. Aquilo marcou a pessoa. Por quê? Porque ela se emocionou quando viu aquilo ali. Então, eu acho que é emoção, né? Muito da risada, muito da emoção. E tudo é narrativa, Você tem uma né? estrutura pra criar a tua história? Tipo, começo, cara, eu tenho que abrir assim, eu tenho que fechar, no meio tem que estar assim. E você pode contar pra gente? Eu não sei se eu quero te dar mais conhecimento, né? Não sei se eu vou estar jogando contra mim. Não, assim, porque a pessoa tem uma parte que é... Pra quando... Chegou no momento da minha carreira que eu não queria mais chegar lá, fazer piada e ir embora pra galera, deu risada e falar, porque isso aí, Deus me livre, não me ache não acho pretensão. Isso é muito fácil. Você chegar ali e fala de qualquer assunto que você queira, é fácil você tirar humor dentro de 15 anos de carreira, né? Você tirar humor de qualquer coisa. Chegou um momento que eu falei, cara, eu quero contar uma história. Então, é igual quando você vai dar injeção em criança, pô, vacina em criança. A pessoa faz um monte de pataquada, sei o quê, no final das contas deu a injeção, a criança, do caralho, e que eu tomei injeção, né? Pô, filha da puta. Ainda acho que foi enganado, entendeu? Sim. Essa é a parada. Eu uso o humor pra poder tentar dizer, às vezes eu dou uma volta bem longa pra voltar aqui, rio, mas no final das contas eu falei algo ali pra somar. A estrutura que a gente usa de comédia é uma estrutura de redação mesmo, da época da escola, que se usa lá na redação, até do Enem, de, né, introdução ali, né, do tema, a descrição e no final uma grande conclusão, que é bem essa, a gente precisa... A piada, ela é criada entre setup e punch, né, que a gente fala. O setup Setup e punch? A piada é dividida em qualquer piada. Qualquer piada, ela é dividida em setup e punch. Setup é a construção da história e punch é a piada. É o desfecho. É o desfecho, é o que vai fazer dar risada, né? Então, toda piada, ela é escrita assim, e aí, dentro do show, você tem vários setups, punch, setups, punch, setups, punch. Em algum momento, você pode usar uma coisa que foi usada lá atrás, como um gancho, para poder... Eu gosto muito de fazer isso, que se chama callback, que eu vou criando coisa aqui, às vezes você nem sabe por que eu tô falando aquilo.
No final lá, eu uso esse elemento pra trazer uma outra piada lá na frente. Você fala, cara, não é possível, cara. Esse cara, entendeu? Porque isso é muito legal. Tem uma parte na minha... Tipo, você ficou falando de pão de queijo. Você ficou falando de pão de queijo, tem uma parte do nesse nada, texto no que eu final você usa o pão de faço... queijo. Que eu falo que a gente era criado no medo, né? A minha geração, a gente era criado no medo. Tipo, porra, não tinha uma explicação. Quantos anos você tem? Tem 40. Hoje não parece, né, Sandro? Não. Viu? Às vezes conhecimento envelhece. E aí... Pô, mas você não sabe nem quantos anos eu tenho, né? Quando acertei... Eu posso ter 55, né? Eu tô brincando, pelo amor de Deus. E conhecimento rejuvenesce. Rejuvenesce, claro. Mas eu tenho 37. Tá ótimo. Não parece. Que isso, não parece. Mas o que acontece? Tem uma hora que eu explico que a gente era criado no medo e não sei o que e tal. E os pais hoje, eles explicam as coisas pra criança, né? Eu falo, é muito legal. Os pais, eles orientam, eles orientam, né? Pô, eu tomei a chinelada, pô. Minha mãe era assim, ó, pô, eu conto essa história, que não pode, você não vai no parque. Por quê? Porque tem um homem lá que ele vai te arrancar os rins, comer e botar num saco e o cara... Eu falo, caralho, então, eu não vou. Tá explicado, eu não quero nem saber mais. E aí eu deixo. Em algum momento lá na frente, eu conto essa história, a galera ri, aí eu, né? Lá na frente eu falo dos caras que mandava... aqueles carros de mensagem, de atenção. Eu falo, mano, o cara lá na frente, tipo, 20 minutos depois eu falo, cara, isso é um dos maiores constrangimentos, principalmente para as meninas na época da escola, isso era um grande constrangimento. O cara que inventou isso, a gente precisa achar esse cara e levar ele no parque. Entendeu? Lá na frente eu trago de volta a história do parque. Isso é um fechamento, assim, pra galera inacreditável, porque eles lembram daquilo e falam, caralho, não preciso falar mais nada. Eu quero levar o cara para o homem do saco pegar ele, porque esse cara não merece. Então, esses elementos de trazer, primeiro que você conecta vários pontos da história de volta, né? E fora que a pessoa, ela fica, puta foda, trouxe uma coisa lá de trás pra cá. E isso vai linkando, não vai ficando uma coisa lá na frente, eu nem lembro qual hora que ele falou aquilo. Quando você tá linkando bastante as coisas, né, vira um todo, né? Isso gera uma emoção positiva, né? Que é a ideia do ahá, e vira uma piada interna. Porque se eu chegar 15 minutos atrasado no show dele, quando ele termina e diz, tem que levar esse cara pro parque, eu não entendi. Tá todo mundo rindo, porque todo mundo pegou a parte do parque no início, e eu fui. Por quê? Porque vira uma piada interna, gera uma conexão maior e tal. Quero fazer uma pergunta pros dois. Mas para essa pergunta eu vou trazer Vamos aquecer a nossa pergunta aqui? Vamos trazer um Super Coffee? Opa! Cafeinarme, que é patrocinadora desse podcast, um Super Coffee, que eu quero dar uma aquecida aqui na pergunta. E a pergunta tem tudo a ver com esse momento agora, tá? Cuidado, às vezes tá muito quente. Nossa, queimar a língua lá. Quem você convidaria pra tomar um Super Coffee? Um cara que você admira, fala assim, essa pessoa, se eu pudesse tomar um café com esse contador de histórias, seria esta pessoa. Quem você convidaria primeiro, Samir, pra tomar um Super Coffee? Precisa estar vivo? Não precisa. Caramba, ele vai num nível muito alto. Ele já tá indo pra... Não vou. Eu não vou ser óbvio. Ele morreu há quantos anos? Não, vou ser óbvio. Vou pegar um contemporâneo nosso, mas que já faleceu. Tá bom. É Ariano Suassuna. Puta, cara, meu Deus do céu! Eu juro que eu ia falar o Ariano Suassuna, velho. Não, para, vai. Não, esse cara, não, vai na minha. Talvez eu não falasse ele, mas ele era um dos... Não, esse cara é um dos maiores contadores de história de todos os tempos do mundo. Ele é um monstro. Nossa. Ariano Suassuna é um monstro. O que você mais admirava? Puta que... Eu assisti a palestras dele, mas eu li O Alto da Compadecida. E O Alto da Compadecida é genial num nível que assim, fala, cara, ali você tem gênio. Acho que gênios são poucos. Gênio. Aí quando você lê, você fala assim, não, esse cara é genial. Profundo, engraçado Exato. Pra cacete. Ele sabia ser engraçado, ele sabia ser profundo, ele sabia trazer a reflexão. Ele tudo. tem todos os elementos. E te causava uma certa perplexidade. Como é que ele pensou nisso? Como é que ele pensou nisso, combinado com, pô, esse cara podia ser meu amigo. Exato. Entendeu? Ele consegue dar... Ele poderia conseguir dar uma palestra altamente foda e sentar num boteco pra falar nada altamente foda no nível de bosta também, entendeu? Tipo assim, ele conseguia ser um foda aqui e lá em cima também. Ele era muito brabo, realmente, tem toda a razão. Muito brabo mesmo de... Pô, as entrevistas dele, as palestras dele, as coisas dele, o Alto da Compadecida. Pô, olha essa história, cara. Mas e você, não vale ele? Não vale ele. Vou pensar. Cara, tem gente aí pra conversar, mas
Pode ser de qualquer época. Quem você chamaria pra tomar um super coffee? Pra perguntar, cara... Ia ser legal trocar ideia com Jesus, hein? Ia ser legal. Eu ia falar ele. Mas isso aí você pode chamar hoje. Pode, né? Você lê os quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê que Jesus usava muito parábolas, histórias pra transmitir alguma coisa. Então, quando ele Parecia tava... que era a cápsula dele, é assim, eu vou envelopar dentro de uma história porque eu sei que vai ser mais fácil e replicável. Teve uma hora que tava... Logo no começo que a gente tava falando, cara, a Bíblia é pura parábola. Ele quer falar assim, ó, não faça isso. Ele não fala não faça, ele fala. Houve um tempo em que tal, e você vai, fala, entendi, não é pra fazer isso, entendeu? As religiões, as histórias, né? Budismo também, tem muitas parábolas. O budismo é cheio de parábola também. Parábola é muito legal pra você aprender as coisas, né? Pra você, então essa aqui e tal, e você fala, então entendeu? Qual é a moral da história, né? Ensina muito, então... Jesus tem as manhas, né? Então, seria interessante. Pra mim, a melhor maneira de encapsular alguma lição é dentro de uma história. Com certeza. Pra mim, assim, mais do que você fazer um checklist, um manual. Se lembrar desde histórias, cara. Desde a história do Pinóquio. Você lembra, cara, se você mentir demais, na hora que for verdade, ninguém vai acreditar. Então, a moral, ela é mais fácil de ser transmitida se ela é encapsulada dentro de uma história. Total. A moral, o ensinamento, algo pra lembrar de você, isso é muito poderoso, né, cara? Bem nesse lance que eu tava falando quando eu tava lendo esse negócio sobre internet, né? O pessoal ficar muito mal com a internet, isso aqui. Eu vi uma parábola budista que eu sigo ali, o pessoal, e que o cara falando justamente dessa... Tem uma parábola que fala disso, do cara tentando ofender o rei, xingando o rei, não sei o quê. Ele xingando, ele... nem aí, fala, pô, como é que eu faço pra ti? Você não vai fazer. Porque pensa bem, se você tem um copo de veneno ou um presente e ele é teu, se eu não aceito, ele é de quem? Exato. É teu, não é meu. Aí é muito mais fácil de aprender do que falar, para de ligar que os outros estão falando. Tá bom, vou parar. Mas quando conta uma parábola, você fica, pode crer, faz todo sentido, né? E toda boa história, vocês concordam que ela tem o objetivo de causar alguma coisa por exemplo, com essa história eu quero te ensinar algo, eu quero que você tome essa decisão, você reflita sobre isso. Ela tem que fazer a pessoa tomar alguma ação. Você concorda que uma história ela tem, ele tem esse objetivo? Por exemplo, uma história que você entra, vê, mas volta, como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, filme bom, aquele filme quando você sai, você fica reflexivo pra caramba, né? Então, vocês acreditam que uma boa história, porque pensando numa história para vender... Então você tá contando uma história pro cara tomar uma decisão no final. Perfeito. Sim, total. Então uma boa história, então ela... Como é que vocês enxergam isso? Por exemplo, você no teu shows, ou quando você tá contando a história pros seus alunos, você quer que ele mude, você quer que... Cara, pra um bom entendedor, minha palavra basta. Mas o problema é que não existem bons entendedores, né? 1/3 do Brasil é analfabeto funcional. Exatamente. Analfabeto funcional é o cara que não consegue ler um parágrafo e compreendê-lo. 1/3. De cada 3 pessoas, uma é assim. 1/3. 1/3. Ou seja, um de nós três aqui. Um de nós 3 aqui, exatamente. Quem será que não consegue compreender as coisas aqui? 1/3. 1/3. É bem isso. Mas, e aí o que acontece? Você precisa tomar muito cuidado, porque esse é um desafio da internet, que é conseguir ser claro sem ser raso. Isso é difícil muito demais. difícil. É difícil demais, cara. Porque se você é raso, você desaponta um público qualificado também. Então você fala assim, eu vou aumentar a minha base, então eu vou usar uma frase de efeito. E a frase de efeito com o tempo perde o efeito da frase. Se você disser, gente, dia lindo, aí todo mundo, nossa, dia lindo. No outro dia você, dia lindo, pode ser. No terceiro dia ninguém repara que o dia tá lindo e a sua frase perdeu a força. E aí na internet você fala assim, para eu alcançar mais gente, eu preciso me tornar um pouco mais raso. Porque o que acontece quando uma pessoa não compreende o seu texto, ela não atribui a falta de compreensão dela a sua falta de capacidade cognitiva, de instrução, nada disso. Ela culpa você. Você não sabe escrever. É você que não sabe falar. Complica demais, né? Mas complica demais. Mas você não acha que simplicidade é uma arte também? Não, mas simplicidade é uma arte, é uma beleza, mas é sofisticação. Exato.
Simplicidade é sofisticação. A gente não está falando necessariamente de sofisticação. A gente está falando de pessoas que querem ter uma opinião, mas não querem pensar. Schopenhauer fala isso, em A Arte de Ter Razão. Ele diz assim, todo mundo quer ter opinião, mas ninguém quer pensar. O que você chama de verdade universal não é uma verdade. É a opinião de 2 ou 3 pessoas que são influentes, que publicam essa opinião ao mesmo tempo, todo mundo replica e aquilo se torna uma verdade universal. E, na verdade, é uma opinião universal que nasceu de 3 pessoas. Trazendo para o mundo de hoje, se eu quiser cancelar alguém, eu arrumo 10 influenciadores, cada um com 5 milhões de seguidores, e eu faço os 10 postarem ao mesmo tempo uma repreensão de diferentes modos, uma crítica de diferentes modos a um determinado sujeito. Automaticamente, o seu público começa a replicar aquilo quando eu vejo eu criei uma onda, eu cancelei. Os 10 podem ter pensado, eu posso ter sentado com eles ali, vamos fechar um negócio, quanto você quer, quanto você quer, quanto você quer, quanto você quer, vamos fazer assim, concordo, discordo. Perfeito. Os 10... E isso é caso prático, né? Caso prático. Isso, os 10 pensaram. Mas os 10 atingem 50 milhões. Os 50 milhões não pensaram. Todo mundo quer ter opinião. Ninguém quer pensar. Porque se você parar para pensar... E aí, hoje em dia, eu entro em temas espinhosos e tal, porque se você parar para pensar, você fala, não, isso não dá. Isso dá. Só que a onda é da opinião, não é do pensamento. Até que, no teu caso, como que você decide por quem você vai se balizar? Cara... Você pega 3, 4 pessoas e fala assim, cara, se esse cara não entendeu a piada, a turma lá não vai entender. Eu não faço isso. Eu faço o que eu quero fazer ali e eu não fico muito nessa... eu não vou falar disso aí, isso vai me dar um cancelamento. Obviamente, eu não quero... Eu não quero perder meu feeling, né? Você fala, pô, isso aí, até aqui eu posso... por exemplo, eu não vou... Isso que ele falou é muito real. Eu não quero ter dor de barriga. Então, assim, eu não vou falar de política, porque para eu falar disso, eu não vou querer ser raso. E aí, para eu não ser raso, eu vou ter que gastar muito tempo explicando por conta de que 1/3 das pessoas é um analfabeto funcional. No caso da política, 50% é emocionado e outro 50% é mais emocionado. Qual 50%? Você tá... Já criei um problema. Então, eu não entro muito nesse assunto porque as pessoas, é isso, elas além de ter esse lance do analfabetismo funcional, tem o lance da emoção, que agora não é mais... As pessoas não querem te ouvir mais. Esse é um caso... Política, principalmente, é um caso... Agora também tá o limite do humor, né? Tava rolando muito, principalmente o caso do Léo, que levantou essa bandeira aí, né? De fazer as piadas até onde o limite não existe, né? Uhum. As pessoas não querem te ouvir mais. A galera quer... Deixa ele terminar de falar que eu vou... Não, que eu vou bater nele. As pessoas não discutem mais. Essa é a parada. A galera não discute mais porque virou eu contra você. Uhum. E não é isso, era pra ser nós contra eles, né? A real, mas virou eu contra você por eles que às vezes estão até próximos ali. Estão até... Sim, dando risada. Então, assim, ficou difícil. Eu não entro nessa porque, senão eu vou ficar chato. E eu não quero ser chato. Daqui a pouco eu vou ficar, né? Que tô ficando velho também, mas daqui a pouco eu vou ficar chatão, você vai ver. Mas vai esperando. Mas só que eu não quero ficar chato, ficar falando disso, ficar tendo que explicar demais. Aí, a pessoa às vezes me responde agora na internet e fala, cara, como que eu vou explicar pra essa pessoa? E aí eu fico até desgostoso de, cara, a pessoa não vai entender realmente. Então, eu tento simplificar, concordo total, que você falar algo complicado, fazer entrar na cabeça da maioria das pessoas é uma sofisticação incrível. Por isso que grandes professores têm que dar muita moral pra esses caras. Tem que dar muita moral pra quem é professor, pra quem ensina, porque é muito difícil ensinar. Porque você tem que pensar com a cabeça de quem tá aprendendo. Porque dificilmente a pessoa que tá aprendendo vai pensar com a cabeça de quem tá ensinando. Exatamente. E aí é uma porra... Então o cara que explica simples... Tanto que eu tenho memórias dos meus professores engraçados todas na minha cabeça. As matérias de literatura. Eu tinha um professor chamado Jim Carlos. Eu até me mandou mensagem outro dia. Esse cara era um monstro. Cara, eu também lembro dos mais engraçados. Ele falava, cara, nem abre o livro. Eu vou explicar. Fazia musiquinha, não sei o quê. Eu não lembro das porra tudo até hoje. Professor de história que tinha o Totinho Aristóteles, inclusive o nome dele. Engraçado pra cacete, o cara era foda. A gente lembra desse cara por quê? Memorável, cria emoção. O cara que vai lá em num tom só, chato, você já entra naquilo que saco. Às vezes o cara, entendeu? Ele tem as mãos, então é uma sofisticação. Simplificar as histórias e trazer num nível de quem tá da audiência é difícil.
É muito... Você que tem que ir no nível da audiência e não trazer a audiência pro seu nível. Obviamente, no médio prazo, longo prazo, a gente quer ir trazendo as pessoas para subir de nível, óbvio, né? Mas pro gancho, né? Pro gatilho, é você ir ali buscar a pessoa e não ficar esperando. Vem aí, se quiser, entendeu? Então... Total. e eu não quero ter esse trabalho quando se é relacionado a, tipo, religião demais, política demais. São coisas que as pessoas botam debaixo do braço. Não, Sim. eu tô certo. Aí, Você não pode passar ali só durante 1, 2 minutos. Você vai ter que investir tempo. que senão eu falei merda. Ah, falou merda, não sabe o que tá falando. Pô, eu sei, eu só não quis falar mais, cara. Entendeu? Tem isso. Mas você sabe que o Brasil é tão grande que permite a você segmentar. Então, eu vou falar, por exemplo, eu falo sobre autores clássicos. Cara, quem é que se interessa? Pô, se 5% da população brasileira se interessar, já são 10 milhões de pessoas, já é Portugal inteira. Já tem Portugal inteira interessada. Um dia eu conversava com um sujeito que é empreendedor e ele tem uma grande empresa, mas um segmento progressista, de educação. E aí ele dizia, o Brasil é conservador, mas 30% da população brasileira tem viés progressista. É o Reino Unido. Então, você pode levantar a régua, você pode segmentar. Por quê? Porque existe público suficiente para tornar o seu negócio viável, qualquer que seja ele. Ele deu o exemplo do Léo Lins. Qual é a maior punição que o Léo Lins pode receber? O público não ir. Ele fazer o show. E aí, por que o show dele continua assim? Porque há público que gosta desse tipo de piada. Ele ofendeu a honra de alguém. Perfeito, cabe indenização pelo que ele fez. Porque eu não posso, antes da palavra, puni-lo por aquilo que ele não disse. Senão a gente entra num campo de censura. Mas a posteriori, cabe perfeitamente uma indenização. Mas a maior punição de qualquer empreendedor é não ter clientes. Se há cliente, é porque há quem concorde com o que você faz. E é isso, tudo depende do objetivo, né? Que ele falou isso, você quer chegar em mais gente, então você tem que trazer um pouco para cá o nível do debate, e aí vai trazendo e aumentando. Você quer achar o seu público, vai no teu nível que eles venham, aí é um outro objetivo. Que aí que eles venham, e aí vai achar, e provavelmente vai fidelizar mais rápido. Porque fala, pô, esse cara pensa como eu. Exato. Se você não tiver medo de desagradar, você vai agradar muita gente. É porque quando você começa a contar uma história e fala assim, cara, eu quero que todo mundo entenda, quem quer contar pra todo mundo não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, tem isso aí. É isso. E tem algo que é até muito conhecido por muitas pessoas, toda história tem um grande finale. Tem que ter um grande finale. E às vezes o que a pessoa, você ficou 1 hora contando a história, ela só vai lembrar daquele o desfecho final. Como construir um bom desfecho final? Quais são os elementos para um grande finale? Cara, essa eu quero aprender. Eu tenho muito problema em... O cara lota todo show. Mas você acha que o teu final não é não poderoso como o começo, o meio? Sempre, em todos os meus shows, o meu maior desafio e a última coisa que eu consigo chegar é o final. Mas o final, para você empolgar, é uma frase de efeito. Porra, é isso, cara. É isso aí, é o que eu faço. Não é uma frase de efeito? Isso aí, agora eu vou intelectualizar um pouquinho. Agora vai. Então vamos lá, até que enfim. Não é nada. Até que enfim ele vai vir com coisa intelectual aqui. Chegou, hein? Não, parece mas que vem. isso, deixa eu te falar. Existe um discurso que marcou a história da humanidade, que é o de Margaret Thatcher, em 1980, na conferência do Partido Conservador. Um ano antes, ela tinha virado primeira-ministra. Primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido. A Inglaterra passa por um problema financeiro gigantesco, à época. 2 milhões de desempregados e inflação. Só que ela precisava conter a inflação. E as pessoas falavam assim, ela tem que gastar mais, porque o Estado gastando mais gera mais emprego, e aí você resolve o problema. O problema é que se eu gastar mais, vem a inflação, e aí é muito pior. Tal. E os analistas diziam assim, os analistas econômicos, que no discurso eles tinham certeza de que ela voltaria atrás na política econômica dela. Então, eu tenho certeza que ela vai voltar atrás, eu tenho certeza. Essa mulher sobe. É isso que eu queria dizer, gente. Isso é uma mulher para você olhar e falar assim, cara, vamos pegar um exemplo. Ela sobe para fazer o discurso.
ela faz um discurso impecável do início ao fim. Do início ao fim. Quando ela vai terminar o discurso, ela chega na parte final, ela diz assim: aos analistas que com a respiração suspensa dizem que tenho certeza de que ela vai voltar atrás, só tenho a dizer uma coisa: voltem vocês se quiserem. Uma dama não volta atrás. E ela termina o discurso. E aí é ovacionada. Essa frase entra pra história. Vou anotar essa. Vou terminar o meu show escrevendo Voltem uma dama não vocês se volta. quiserem. Pô, anota. Uma dama não volta atrás. Verdade. Toda mulher que olhou aquilo ali, porra, Ela falou, é isso aí. é isso aí, uma dama não volta atrás. Daí vem, ela tem frases clássicas, né? Estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer que você é, você não é. E aí, ela vai ovacionar as pessoas ali. Essa é boa também. Nossa, isso aí, ó, mano. Onde que eu posso usar isso aí? Deixa eu pensar. Uma hora eu vou Mas- usar. Então você acha que um grande finale, Grande finale é uma frase que provoca aquele jogo de palavras É um que... jogo de palavras que o cara fica assim... Pra comédia, olha que desafio é. Geralmente se procura a maior piada, Tá. né? Só que pensa bem, eu contei 1 hora de piada. Você já gastou tudo. Aí tem 2 opções. Ou eu faço piadas médias pra deixar a última incrível, e aí por 1 hora as pessoas vão vindo, né? Opa, peraí, não tá aí. Ah! Ou eu arrebento e eu tenho essa. Eu não fico medindo. Obviamente, por mim, eu faria 1 hora de piada, apesar de ter que medir o ritmo, porque 1 hora e 10 de piada muito forte pode cansar. As pessoas, eu também, mas as pessoas de. 1 hora de. Pô, cansa. Por incrível que pareça, às vezes, eu queria mais Mas show. cansa, tipo, cansa da risada? Cansa muito da risada. Cara, fica dando risada sem parar por 1 hora. Você cansa. Pô, Tem maravilhoso, hora que pô. você cansa. Pode ter certeza. Vai no meu show, você vai cansar. Vai na minha. Por sinal, o link tá aqui Vai embaixo. na minha, ó. né? O link, ó. Clim! Viu como eu sou bom de contar história, né? E pode, usando referências. E... Não, mas é Uma dama sério. não volta atrás, né, pô? Inclusive isso, né? Ou você, se você conta piada, é como uma dama. Se você ou você é... Caralho, perdi a frase. Ô, Celso, Se você não é, você não precisa contar, não é isso? Foda-se, errei também. Por isso que eu não sou uma dama. Mas, o que acontece? A gente fica esperando a última piada e nunca vai ser... Ou é isso, ou você vai deixar o show no nível pra explodir lá no final. Enfim, eu não fico medindo o nível de piada. Eu vou contando as piadas, na hora que eu vou com mais setups, e aí depois eu volto com os punches. E sempre nos meus shows, em um certo momento, eu ficava nessa. Por que é difícil contar a última piada tão forte? Porque tinha aquela história de... Quando a gente não tinha um show solo, a gente tinha que sair no aplauso. Até quando você tem um show solo, imagina. Piada com aplauso, piada com aplauso, piada com aplauso. E você conta uma piada, acabou, gente. Aí o pessoal, ué, entendeu? Tipo, precisa de um... Ah, acabou. Entendeu? Precisa... Então a gente ficava, todo mundo procurando a grande piada. Em algum momento eu falei, cara, eu vou dar um desfecho. Eu vou fazer uma frase de efeito. Tem um show de um cara, esse show aí me inspirou muito, assim, que Mike Birbiglia chama esse cara. É o namorado da minha namorada, o nome do show dele. My Girlfriend's Boyfriend. Uhum. Ele conta uma história... Cara, essa parada é o seguinte, vou tentar contextualizar para não ficar muito solto. Ele vai contando todos os fracassos da vida dele amorosa, ele é muito ruim, né? De forma amorosa e tal, não sei o quê. E aí ele, uma época, vai namorar uma mulher que ela é ginasta, né? Se eu não me engano. E ele falou, cara, o negócio da ginasta, né? Ela não importa como ela, né? Se ela cai ou não, quando ela termina o movimento, ela, né? Pega aqui, né? E faz aquela pose, todo mundo, cara, né? Que incrível, não importa. Ela termina numa pose incrível. Uhum. E ele vai contando só fracasso, só fracasso, só fracasso, só fracasso, só fracasso, e só bosta, não sei o quê, No final... Ele, finalmente, ele tem uma pessoa e tudo mais, não sei o quê. E ele só conta que ele tem uma pessoa, vai pra frente do palco e faz assim. Cara, todo mundo... Eu até arrepio quando eu lembro disso. Todo mundo entendeu. Ele não fez uma piada. E é um puta final que ele faz pro show dele. Então, ele fez um desfecho ali. Eu falei, cara, é isso. É criar um desfecho onde todo mundo sabe. Ponto. Aqui é um ponto final para esse livro, né, que foi contado aqui, de uma forma que não precisa ser uma puta risada. Então, dos meus últimos 3 shows, eu não termino mais com uma grande risada. Eu termino com um fechamento, o pessoal fala, e essa é a reação que eu espero no final, pessoal. Caralho, é isso aí, entendeu? Perfeito. Essa é a reação. Parece que você causa uma emoção
inesperada? Por exemplo, no Isso. seu caso, o cara quer rir até o final. Quando no final? Por exemplo, aconteceu no final você ser mais reflexivo. Sempre é isso. E aí, né, eu acho que quando tem esse lance, a própria história que você contou, todo mundo tava esperando que ela viesse numa emoção diferente e ela foi lá e mostrou personalidade. Quantas vezes, às vezes, num filme, sabe, de ação, a gente espera ali o final eletrizante, no final, pô, o cara morre. Aí você sai meio para que você tava esperando um outro É desfecho. o plot twist, né, que chama, é a grande virada, né, Pô, o meu show, que ainda não foi pro ar, que tá gravado, que é o Zona de Conforto, eu começava dizendo que eu vou provar pra vocês que o ser humano é o pior ser vivo que existe na Terra. E aí eu contava um monte de história engraçada, e as pessoas até esqueciam que eu tinha falado isso lá no começo. Eu falava que a gente contava uma história do Largados e Pelados, que a gente é péssimo, a gente se comemora porque conseguiu passar 21 dias na selva. Os caras, você é foda então, você é o pica. E aí, né, os caras morrem, os animais te matam, te comem, não sei o que se for. Aí eu contava de uma mulher que ela foi bateu o recorde de mergulho e ela morreu. E aí o cara morreu. Aí, a gente é um merda, mergulhando. Aí eu contava, eu fui pular uma história que eu fui paraquedas e foi uma merda que a gente desespero que o cara de paraquedas também, você vai lá já saltou de paraquedas? Não vá. Não vá. Não pretendo. Nem isso, não vá. Porque o cara, ele te ensina um monte de coisa, o cara vai acoplado em você, ele bota um gancho aqui bem no pincel dele aqui, e ele prende, real, isso, prende aqui, e você salta de dupla, e é um desespero que você pensa que vai morrer. De repente, quando ele abre paraquedas, fica uma delícia, só que tem um cara acoplado em você nos momentos mais gostosos da tua vida, entendeu? Então é uma dualidade, você fica, meu Deus, é bom, mas eu não podia estar achando tão bom igual tá, entendeu? O mundo parado na tua frente e um cara abraçado atrás de você. Você vem no mundo assim, Tudo lento, tudo lindo. Lindo, você vê tudo e o cara, tá gostando? Eu falo, muito. Esse é o problema, muito. Eu tô gostando demais. Entendeu? Então, aí eu falava que a gente não sabe... Uma coisa que diferenciava o ser humano dos outros animais na época antiga é que a gente sabe fazer fogo, né? Você sabe fazer fogo? Eu sei acender o fogo. Então ninguém sabe fazer fogo. Então a gente é um merda. A gente não é mais nada diferente. E eu contava uma história de que eu fui mergulhar com o tubarão, enfim. Contava várias histórias engraçadas e eu no final provava que a gente é ruim no fogo, a gente é ruim na terra, a gente é ruim no ar, a gente é ruim na água. Então a gente é o pior de todos os animais realmente vivos. Então a galera não esperava esse final. Eu juntava todos os elementos e aí eu falava, então, como eu falei no começo, nós somos os piores seres vivos que habitam a terra. E dá essa virada. Agora, por exemplo, qual que é a tua visão sobre contar uma história escrita e falada? Há diferença na hora de você contar uma história escrita? Até o time falou assim, cara, pergunta isso pro Sami. Quando a gente sai da história escrita e vai pra história de palco, que muda? O que tem atenção? E tem gente que tem esse desafio, Essa né? eu quero ouvir, muito. Eu acho que escrever é muito mais difícil do que falar. Porque as pessoas têm muita preguiça em ler. Quem escreve hoje tem 4 desafios. O primeiro é ser visto. Você publica um texto, pode ser que ninguém lê. O segundo é ser lido. O terceiro é ser compreendido. E o quarto é ser seguido, que é finalmente você conseguir influenciar a partir do seu texto. Então, assim, a pessoa lê, você escreve, ela lê 2 parágrafos, depois ela passa. Então, você tem que ser capaz de fazer ela ler o terceiro, e depois que ela lê o terceiro, o quarto, depois o quinto. E depois ela já leu demais para abandonar. E aí ela termina o texto com você. Eu acho muito difícil, porque... Você é muito bom nisso, né? Você nos seus carrosséis ali do Insta, quando você coloca texto fracionado para ajudar as pessoas a manter aquela cadência. Isso, mas veja, eu tenho um teto. Eu vou fazer carrosséis. Meu teto são 5. Geralmente são 5. São 10 parágrafos pequenos. 2 por slide, digamos assim, 2 por imagem. E vou passando. E são pequenos. As frases são pequenas. Por quê? Porque se você usar vírgulas, então às vezes eu uso ponto final no lugar que caberia vírgula. Só que se eu usar vírgula, vai ficar mais difícil a leitura. No ponto final, o cara entende que ele tem que parar. Na vírgula, às vezes ele segue reto. É verdade, desengole a vírgula. Assim, não é Bota no 2x. E aí eu coloco o ponto final. Aí a pessoa lê, ela entende e ela vai seguindo a partir daí. Então, você tem alguns desafios. Quando você fala, o seu tom de voz já mostra que é uma ironia.
chegou bonitão. Aí o cara já sabe que é uma ironia. Se escrever chegou bonitão e é flagrantemente uma ironia no texto, alguém vai comentar dizendo, nossa, você acha ele bonito? Nunca achei. Entendeu? É difícil, cara. Escrever é muito difícil. Vai ter isso, né? Não duvide da capacidade das pessoas. Hoje eu sempre abri uma caixinha de perguntas e tal. Aí hoje eu abri uma caixinha de perguntas, a pergunta, uma das várias, né? Foi assim, se o Lula morrer, quem assume? Que matou ou que... Tô brincando. Aí... Ou o poder. Aí eu olhei e falei, gente, a pessoa não sabe qual é o papel do vice-presidente da República. Realmente. A pessoa não sabe. Aí eu pus a foto da Janja. E teve gente que... Não é ela, não. É o álcool. Falei, Isso é demais. Não, isso não aí... saberia. Por quê? Quer dizer, você pode ser irônico. Alguém não irá compreender. Meu último post, eu fiz um post de um... Eu às vezes ando na linha, né? É um basquete de cadeirante, né? Quando você diz que anda na linha, você anda assim, em cima do perigo, assim, na linha do no perigo? perigo, na linha do perigo, é isso. Tá. É um vídeo engraçado, assim, de... tá tendo um basquete de cadeirante e tem uma briga. E aí um dos cadeirantes levanta, né? Aí eu postei esse vídeo e aí depois eu falo assim, ué, né? Só isso. Aí muitos, obviamente, rindo, pô, o cara tá apelando, não sei o quê. Aí uma pessoa, Renato, você precisa entender. Basquete de cadeirante não é para paraplégicos. E um textão me explicando. Eu falei, cara, o que faz? Obviamente era uma ironia, era uma brincadeira que o cara levantou e tal. Mas você tem gente que é literal ou não quer entender, ou quer mostrar conhecimento. Opa, chegou a hora de eu mostrar o meu conhecimento que tá guardado aqui, né, pra galera. Eu não sei, mas é isso. Eu deixa eu falar, não tô nem... Mas esse poder de você conseguir tirar os excessos, chegar na mais essência pura de você transformar o texto numa frase, é um exercício também. Eu não sei quem falou essa frase, queria poder dar o crédito, mas era algo nesse sentido. Não sei se foi Churchill, não sei agora quem falou essa frase, que era, se você quer me convidar para falar durante 3 dias, estou pronto. Se quiser me chamar para falar durante 3 minutos, preciso de 3 dias para me preparar. Nossa, nunca ouvi. Era alguma coisa nesse frase, sentido. inclusive. Ou seja, Você pode usar no seu show também. Essa com certeza. um negócio para sintetizar. É muito difícil. É muito difícil. Qual que é a tua habilidade para sintetizar? Por exemplo, uma coisa que eu ensino no meu time de vendas sempre é, cara, se você não consegue explicar o que você faz ou o que você vende para uma criança de 8 anos, você ainda não entendeu bem o que você vende. E Então- isso, inclusive, falar o mínimo demonstra segurança, né? Que você fica rodeando, parece que você não quer deixar o final, porque pra pessoa não te questionar ou perguntar, porque você não vai saber responder. Então você fica, não, isso aqui é o seguinte, esse copo, se eu explicar, ele é pra água, mas também serve pra vinho, pra líquido. Se você colocar qualquer coisa que caiba em volume, você bota aqui. Pronto, acabou. Às vezes o excesso é a falta de recurso, Mas é né? difícil você... E a gente, principalmente para vender as coisas, você quer enfeitar, né, a noiva ali e você acaba, às vezes, falando demais. É difícil sintetizar, mas o que eu faço, às vezes, por conta... Sempre trazendo pra comédia, né, que é o que eu faço. Eu tento jogar meu show em 1 hora. E eu tento não tirar assuntos que eu quero falar. Às vezes, obviamente, eu corto piadas, porque vai ficar muito grande. Às vezes, eu tô dando piada demais para explicar uma coisa, né, pequena, que é isso. Então, eu tenho esse tempo. Eu preciso falar tudo que eu quero falar dentro desse tempo. Então, eu vou tirando coisa que eu acho que tá explicando demais, ou essa piada ela não tá me levando em lugar nenhum. Às vezes, eu corto piada para dar informação, porque não é só piada. Então, mas não é simples. Não é simples. Como que você percebe que você perdeu a galera? E o que você faz quando você percebe que perdeu o público? Chamar ele de novo. Você tem alguma, estratégia de contingência? Cara, se azedar, se eu perder a galera, eu faço isso. Pá! Cara, graças a Deus, há muitos anos isso não acontece. Mas já assim, de perder a plateia total. Mas, assim, quando a gente entra pra fazer, principalmente, isso acontece quando tá testando o show. Porque quando o show tá pronto, cara, esse show tá pronto. Não importa quem tiver sentado ali, Vai até o final. vai ter uma risada dessa pessoa, porque eu tento contemplar, assim, então eu não preciso assim, tem uma senhora no meu show. Puta, ferrou, essa senhora não vai rir. Caramba, as velhas vão lá e racha de rir, vai criança racha de rir, vai homem casado racha de rir, mulher casada, vai solteiro. Então eu tento falar o que eu quero para o máximo de pessoas dentro da minha audiência ali, obviamente que não é qualquer audiência, mas dentro da audiência que tá ali. Ok.
Mas quando se perde a plateia, primeiro é por falta de noção do comediante, a culpa é sua, 100%. Não é a plateia que, né, é sua. Você falou talvez um absurdo. Uma coisa que pode fazer perder a plateia é você falar um absurdo muito grande. Aí dá aquela desconexão. Dá uma desconexão. Né? Teve uma... aliás, mentira. Eu não perdi a plateia, mas eu fiz uma piada que fez assim, ó. As pessoas meio que... E aí eu voltei, foi o seguinte. Uma mulher tava no meu show, eu fui fazer uma... Por isso que o perigo do show aqui, cara, quando a resposta da interação é Você rápida. improvisa, né? Improviso. Você faz o quê? Ah, faço isso. Aí E você aí manda uma você- piada com aquilo. Você pode falar uma cagada, assim, É difícil. porque é a primeira ou segunda coisa que vem na cabeça. Você, não, pera. Tipo, e já falou. Uma Então, roleta russa, né, cara? teve uma mulher que ela foi no meu show, tá? Eu fui brincar com ela. E aí, moça, você é de fora, tá? O que você faz lá? Eu tenho uma ótica. Aí, como é que foi? Foi bem... Esse caso é real. Aí eu falei, E aí, tá sozinha? Eu tô sozinha, porque eu separei do meu marido. E, cara, eu falei, e herdou a ótica dele? Aí eu falei, eu acabei de falar que essa mulher não é capaz de ter uma ótica, pô. Sim. Que ela só tem porque se ela ficou com a ótica do ex-marido dela. E ela? E as pessoas fizeram meio que ela, não, a ótica é minha. Aí eu nem me lembro exatamente como que eu consertei isso. Eu falei, não, óbvio, caralho, que não sei o quê. Aí eu trouxe outra piada, Sim. e foi eu, beleza, Passou. tal. Mas eu falei, cara, quase que eu falei uma cagada. Obviamente, se não tivesse retorno, eu ia falar, moça, desculpa, me passei. Nunca tive que parar pra falar me passei no show na minha vida. Mas no meu caso, eu vou com uma próxima piada e às vezes tentando consertar isso assim. Não, óbvio, porque né, o cara era um merda. Te perdeu, então ele era um bosta. Óbvio que a ótica é tua. Ele que tinha que ter herdado de você, esse merda, não sei o quê. Entendeu? Ia trazendo, eu vou Correção tentando rápida. consertar na hora. Mas quando se tá ali com o público, principalmente com piada, a chance de você... Nunca aconteceu, de eu perder total, de ter... Gente, errei, me perdoa. Mas pode acontecer, porque é na hora, né, ali. É o que a gente tava falando de plateia, é na hora. No seu caso é aula. Quando você já percebeu que os alunos desconectaram da aula? Você falou assim, cara, a galera tá aérea, eu tô contando uma história aqui. Como que você faz pra interagir? Porque, do outro lado, quem tá vendendo, quem nunca fez uma apresentação de vendas e olhou pro cara e falou, esse cara tá em Nárnia. É. Fez uma apresentação de vendas. Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Ou terminou de falar, o cara, hã? O hã é desesperador, cara, pra quem tá vendendo. Ou você tá contando uma história, o cara olha no telefone. Então, essa parte do telefone, você já tem que considerar ela normal. Não se dá uma palestra sem que as pessoas peguem o telefone. Sim. Então, se eu vou falar para 50 pessoas, em algum momento, alguém vai pegar o telefone no meio do show, no meio de uma palestra, no meio de uma aula. Isso aí é normal. Agora, aula desinteressante é aula prolixa, que o cara, para falar a mesma coisa, ele fala a mesma coisa várias vezes, ou ele dá a volta. Porque o prolixo é aquele cara que vai dizer, hoje, gravei um podcast com o Caio e com o Albani. Aí o cara diz, cara, sabe o que aconteceu hoje? A frase é, gravei um podcast com o Caio e com o Albani. Ele diz assim, eu fui para São Paulo, que você sabe, né? Eu moro em Brasília. Então, para eu ir para São Paulo é mais ou menos 1h30. Até que eu desci quando eu desci no aeroporto, chovendo, cara. Tá, mas o que você fez hoje? O cara, eu comi não sei o quê, eu dei a volta ali, o cara não chega, até que no final ele fala assim, e aí eu gravei um podcast com o Caio e com o Albani. Ou seja, ele transforma uma coisa que é de uma frase em uma história. E é desesperador. É desesperador. Você tá diante de uma pessoa prolixa, é um negócio desesperador. Você fala, pelo amor de Deus. Né, É sufocante. Os caras práticos. Porque não se engane. Ela é capaz de demorar mais. E você fica e você... Não, é verdade. Não, total. E o que acontece? Você fica numa linha tênue que é assim, eu tô sendo mal educado, mas eu não posso ser mal educado, mas não posso dar corda. E aquela linha é o suficiente. Porque o cara fala, aí você fala assim, mesmo? Fica O cara tentando- fez assim, aí fala, é verdade. Verdade, eu falei, viu? Ele falou que é verdade. Tentando terminar porque- a frase da pessoa para ir mais rápido. Não, Você eu fui quer para São Paulo? Então, vai, cara. E aí a pessoa não termina. E se tem um prolixo ouvindo a gente? Ou como que a pessoa faz uma análise? Porque... Prolixo é igual chato? Então, que é todo mundo prolixo ou é sabe. chato? Não, porque Mas todo mundo sabe menos ele. ele. Sabe que ele é prolixo? Isso, Prolixo? essa é a pergunta. Então, se ele ler um pouquinho de linguagem corporal, ele sabe. Porque o cara Não é tá possível, assim. O cara. cara tá assim, ó. Você sabe quando o cara não quer conversar com você? Parece que tá apertado pra ir cagar. Você sabe quando quer. Tá conversando com ele. O cara, você sabe que o cara quer sair. É. Você fala, pô, esse foda. cara quer sair, o cara o cara não tá com paciência.
Ele tá ali, ele olha pro outro lado enquanto você tá falando. Você percebe, cara. É quando você tá dando em cima de uma menina, você sabe que a menina não tá dando moral. Sim. Na balada, se você desligar, você não tá ouvindo ninguém. Cara, peraí, pessoal. Summer, desculpa. Nas minhas poucas vezes de balada... Vai ensinar postura de balada. Essa você não esperava. Talvez de mim, mas dele não. Sabe? Se você desligar, você não tá ouvindo nada, né? Só o tu, né? Sim. Você sabe quem tá dando moral e quem não tá. Você sabe quem é o chato e quem não é. Você olha e fala, ih, aquele ali já foi. Você tava até olhando pra aquela menina, começou um papo dela com outro cara, do jeito que ela mexeu o cabelo, parou, falou, aquela ali já foi, vamos pra próxima. E você já sabe, entendeu? O grande desafio do cara, quando ele começa a conversar, é tentar mudar a opinião da mulher sobre ele. Mas ali nos primeiros 3, 4 minutos, você já sabe se você tem chance, se você não tem. É a mesma coisa do chato. O que é o chato? O chato é o cara, por exemplo, a gente está aqui conversando amenidades. Aí o cara fala assim, não, mas eu tenho uma dissertação de mestrado em que eu estudei a história. Aí ele fala, porra, aí não dá. Você sentou aqui nesse bar do meio, que fica aqui perto, aqui do lado. Sim. Você quer tomar um chopp e quer falar sobre nada, né? O cara senta ali, aí não dá. O chato é o cara que traz o tema no momento mais inoportuno possível. Ou ele destrincha um tema no nível de detalhamento que não interessa a ninguém. A ninguém. Então, você... Mas volta aquele lance do querer mostrar que é, né? Muitas Total. vezes quer mostrar que é. Cara, mas quem é não precisa. Eu concordo com você que talvez a maioria dos prolixos não tenha a menor ideia que são. Eu acho que sim, eu acho que não. Porque ninguém tem o desejo de ser, quer saber, hoje eu vou ser lá e vou ser prolixo no casamento. Não, hoje eu vou acabar com o clima. Hoje eu acordei quando prolixo. eu chegar, eu quero o povo triste. Hoje eu acordei prolixo. Mas ele Hoje eu falou acordei uma coisa que é prolixo. fato. É a oportunidade do cara se mostrar. É a oportunidade do cara. Tem a ver com insegurança, muitas mas vezes. você deu um que é, cara, perceba a linguagem corporal do outro. A linguagem corporal. E você, o que você daria pro cara que é prolixo? Cara, a dica é ficar quieto, né, bicho? Não, como é que ele percebe que ele é prolixo? Cara, pois é igual o cara do CC, né? Ele não sabe. Alguém tem que avisar. O amigo bom tem que avisar. Mas ele cara, não tem tenta amigos. Não tem O amigo. prolixo não tem, porque o cara do CC tem. O cara do bafo tem. O cara do bafo tem, verdade. O cara prolixo não tem, porque o cara começa a não atender a ligação. É verdade. Você cumprimenta despedindo. Opa, Boa, tá aí, só ó. vou ali, ó. Liga pra 3 pessoas. Ninguém tem bafo no telefone, Se as 3 entendeu? pessoas não te atender, ou se um te atender, fala, mano, fala, mas fala rápido. Quer dizer que você é prolixo. Exatamente. É um jeito de descobrir, talvez. Eu tenho um amigo prolixo. Opa, qual o nome E aí dele? eu falo, olha, seja objetivo. Entendeu? Ninguém aguenta as suas voltas. Mas ele é boa pessoa, super inteligente e tal. Mas a hora que ele começa, eu já tenho liberdade. Olha, direto. Eu quero sim, sim, não, não. É só isso. Ele quer dar uma encher de detalhe numa coisa de coisa que não vai fazer diferença, cara. Os caras me param, muitas pessoas me param pra me contar. Essa eu já deixei de Pessoal fica aceitar. querendo te contar a piada? Isso, eu já deixei de aceitar. Eu já tenho uma tática. Como é? Eu falo, cara, eu só conto piada escrita por mim. Então, desculpa, eu não quero nem saber sua piada, porque vai em algum momento ela fica no meu inconsciente e eu conto e a piada é sua. É Então, um jeito fofinho de mandar não o quero cara nem pra lá, saber. né? Mas os caras, sempre assim, eu tenho uma ótima piada pra você contar no teu show. E nunca é. Já começa por aí. Senão ele era comediante. Ele tem uma puta história, pô. Porra, ninguém ia contar o Harry Potter pra escritora do Harry Potter. Ele falou, olha, eu tenho uma porra. Caralho, vou escrever. Como que esse cara não publicou isso? Nunca é. E os caras, pelo fato de eu ser comediante, eles querem me fazer rir. Isso deve acontecer muito contigo também. Os caras devem, mas num outro nível, devem querer mostrar, né? Conhecimento, pra caramba. Sim, Platão, ó, eu li Platão. Não, e aí, né, como você muito bem sabe, entendeu? Falando de umas Não, formas que isso deve acontecer contigo. E os caras querem contar com detalhe pra ver se eu vou dar risada. Ele, não. Aí chegou minha esposa. Minha esposa, né? Aí, calma, mano, pode falar comum a história que eu vou. Entendeu? Aí os caras falavam, então eu já deixei de aceitar. Os caras que às vezes eu ouvia pra ser educado e minha cara já não tava educada. Que eu ficava, mano, meu Deus, some daqui. Porque é demorada, né? É demorado, porque eles querem contar com detalhe, porque aí você não vai... Porque eu não vou dar risada, né? Porque até se a história fosse muito boa, eu ia falar, boa, não vou dar um no meio do aeroporto, né? E aí o cara quer essa reação. Então ele fica, não, quer isso? Não, aí no final de todos, sempre a história é assim, aí você conta do teu jeito, que aí vai ficar legal. Então, não precisava da história, eu precisava do meu jeito. Turma,
Você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência. A gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar. Como é que eu faço para estar aí? Então, funciona o seguinte. Se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas. Não tem como a gente receber todo mundo. A gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruzo os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Mas eu acho que a gente levantou uma bola no papo, foi muito bom, né? A gente tava fundamentos de uma boa história e a gente levantou uma coisa que te transforma num péssimo contador de história. Ser prolixo. Tem mais alguma coisa que a gente tem que levantar, assim, cara? Ser prolixo te atrapalha absurdamente. Falar de si mesmo. Só se for para depreciar-se. Para autodepreciação, faz muito bem. Então, por exemplo, eu sou calvo. Mas uma das melhores histórias não é aquela que você viveu? Mas é que você viveu em que você passou um perrengue. Tá. Se você sobe no palco, eu vou contar a minha história. Eu tinha 1 milhão que eu herdei, e aí eu investi, virou 100 milhões. E de repente eu peguei esses 100 milhões, eu fui para os Estados Unidos, eu investi, virou 1 bilhão. Depois dos Estados Unidos, eu fui para Londres e comprei um banco e virou 7 bilhões. E agora eu estou no Brasil, 70 bilhões. Alguém vai ficar impressionado, mas falar de si mesmo... Ele vai ficar puto. A pessoa fala assim, cara, que cara soberbo. Veio aqui pra contar o que ele é foda, né? É, que cara soberbo e tal. O legal, falar de si mesmo, é essa autodepreciação. Você pode até contar seus méritos. Pode falar assim, cara, eu fui lá e ganhei 100 milhões. Nem eu sei. Porque quando eu era criança, minha mãe falava para mim, meu filho, você é burro. E eu acreditei. E eu acredito até hoje. Mas eu encontrei mais burro que eu no meio do caminho. Você pode contar mais ou menos isso? Eu tô dizendo grosso modo. Que legal, autodepreciação. Isso. É essa autodepreciação, o humor mais seguro, o Albani vai dizer, é o humor de si mesmo. Total. E abre portas, por exemplo. É isso, pô. É muito engraçado você falar de si, que a pessoa sente uma liberdade de rir, né? Que, pô, ele tá falando dele, né? E acaba sendo um revólver que você aponta pra você mesmo também. Se a bala pegar, pega em mim, então não tem problema. Total. E abre um pequeno precedente de eu falar de você. Eu falei de mim, você tá rachando de rir? Obviamente que não é nesse nível. E você aí também, não faço isso, mas tipo assim, quando o estereótipo ali vai pro teu lado... Quem riu concordou, hein? Se alguém passar pelo momento e falar, não pode falar isso. Irmão, você tava rindo de mim até agora. De que eu falei disso. Tava engraçado, não tava? Então, pô, ri de você. Eu tava rindo de mim, ri de você também. Mas é total, você falar mal de você... Não é falar mal, né? Se depreciar, né? No caso, é muito mais inteligente, eu acho, pra contar as histórias do que falar, não, isso aí eu sou foda. Não, mas como se autodepreciar sem cair também naquela história vitimista que você fala, nossa, cara, o cara não, também... mas é com elemento de humor. Tá. Porque também ninguém quer a sua história de como é que você sofreu e você virou... Coitadinho de mim, né? É porque, no fundo, essa história de eu sofri e eu fiz é mais um autoelogio. É verdade. No final das contas, é um autoelogio. Sim. Você tem que combinar elementos de humor. Então, eu vou contar essa minha história. Como é que essa história fica engraçada? E aí você vai fazendo um humor de si mesmo. O gordo falar de gordo, não tem problema. A mulher falar de mulher, não tem problema. O gay falar de gay, não tem problema. O que não dá é o cara que não é. O pobre falar de pobre, não tem problema. Então o cara chega, vai fazer um show de humor e diz assim, não, porque eu sou pobre, eu vim pobre. Pobre é assim. O cara que não é, nunca foi, e de repente fala, ele corre o risco de entrar numa seara muito perigosa e que pode ser muito nociva, né? muito traumatizante, inclusive, para a carreira dele. Então é você falar de si mesmo, deve ter 1 milhão de histórias engraçadas, e você contar, o legal é você contar as histórias de fracasso das pessoas de sucesso. Isso conecta. Porque o cara tá aqui comigo e aí ele diz assim, pô, esse cara aí, o cara fez isso, o cara vende, o cara ganha dinheiro, tá, mas deixa eu te contar as vezes que eu não ganhei dinheiro. Pá, foi isso que eu fiz, eu errei assim
E aí você expõe a sua vulnerabilidade, a sua humanidade ali, isso gera uma conexão. Mas se você continua sendo um cara pra cima, apesar disso tudo, é maravilhoso. Então falar de si mesmo é muito arriscado. Cara, basicamente você lá, porque quando você tá no palco, você tá num lugar bem sucedido, né? Tá no palco, no microfone, milhares de pessoas te assistindo, parte do pensamento, aquele cara venceu. E você conta os episódios da sua vida, mas num palco, você tá contando o fracasso de quem tá lá. Exatamente. E é muito louco isso que se algumas pessoas tivessem, sei lá, no mesmo nível financeiro que eu, ao mesmo tanto de carreira que eu, na mesma posição de carreira que eu, contando histórias de si, ia estar, pô, bem esse lance, falar, tá aí, tá falando que é fodão, e eu não queria essa distância. Eu sou um cara bem sucedido, com bastante tempo de carreira, vou muito bem, tô bem financeiramente, mas a galera me vê como uma pessoa como eles, e é verdade, né? Só que assim, eles não falam, pô, esse cara é um ricão. Não, eles, o Albani tá com nós por isso, porque se humaniza. Se humanizar é muito bom. Porque, no fim das contas, obviamente eu posso estar esquecendo algumas coisas, mas, sei lá, o cara que ele é um coach, né, que hoje se fala muito de coach, ou é um cara motivacional ali, um cara que conquistou bilionário, dono de empresa, que quer dar uma palestra para falar que você também pode, ele precisa mostrar que a pessoa também pode da forma que ele fez, em algum momento ele esteve como ela, que é bem isso. Então, se ele chega lá falando, não, mas aí, não, bilhões aqui, você pega 600 milhões, pô, o cara ganha 3, 4 salários mínimos e fala, cara, isso eu não consigo nem ver, que tá muito distante. Isso, às vezes, o cara vai lá pra se animar e volta desanimado. Porque aí você fala, não, aí é foda. Então, eu tenho que ver umas 10 palestras da galera menor pra talvez, daqui a 20 anos eu vim ouvir esse cara, que se eu dei certo lá atrás... Então, essa é o que eu falei, a gente falou lá no começo, né? Trazer essa proximidade do... Mano, todo mundo... Nós somos pessoas. Escolheram uns caminhos, outros que escolhi. Também não tá tarde. Você pode escolher os outros caminhos, pode se instruir, pode ir... dá. A gente precisa também muito de autoafirmação, as pessoas, né? Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode. Eu uso muito o exemplo do emagrecer, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito para ser magro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tem que comer bem, dormir, fazer exercício. Comer bem, dormir, fazer exercícios, cuidar. Todo mundo sabe. Mas não é todo mundo que faz. E fica pulando de médico, pulando de nutricionista, pulando de academia, pulando de personal, que quer botar nos outros a responsabilidade. Eu fiz agora um processo de emagrecimento, que eu tava, sempre fui um pouco gordinho e tal, não sei o quê, mas não eu ficava botando a desculpa na minha agenda. Pô, é foda, hotel, agenda, não sei o quê. A hora eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou emagrecer. Com a mesma agenda, não mudei nada na minha agenda. Só comecei a fazer o que tem que ser feito. Foi lá e é batata, pô. Você vai... todo mundo sabe o que tem que ser feito. Mas fazer, as pessoas ficam esperando dos outros. Não, é que meu personal é ruim. Não, mas aí também, minha mãe só cozinha comida gorda. Não, mas, a culpa é de todo mundo. Aí a pessoa precisa que alguém fique acalentando ela. E ela não vai. Quando toma a decisão, que é esse lance quando a pessoa... Às vezes precisa de um gatilho para tomar a decisão, alguém que fale, não, você consegue, do jeito certo que ela precisava ouvir, ela fala, consigo, pô. Os caras falaram que eu consigo, verdade. Agora sim. Mas você sempre conseguiu, na real. Esse ponto comum conecta muito, cara. Muito, muito mesmo. Tem uma pergunta, só que antes dessa pergunta final, tem pergunta da plateia, não tem, produção? Quem é a primeira pessoa que tem pergunta? Hã? Quem é? Gustavo, cadê você, Gustavo? Então venha, Gustavo. É isso. Isso é legal, né? Lembra o programa do Silvio Santos? Caramba, isso. Lembra o programa do Silvio Santos. Gustavão, pergunta sua. A gente viu aqui várias vezes, né, o Albani tendo essa capacidade de improviso muito grande. Sim. E isso você atribui que diferencia um profissional de um comediante que chega num platô aqui e, de repente, ele não tem esse repertório desses insights rápidos. E estendendo ao Caio, um vendedor high level, vendedor raiz, como você fala, né? Por exemplo, o cara pode ter todo o script, abertura, fechamento de loop, storytelling, tudo que vocês falaram. Mas um cara que tem essa percepção, tanto de plateia como você, e você, no sentido de conectar num Zoom, por exemplo, para fechar um high ticket, se olhar, deixar o cara contar a história dele, e aí você se adaptar, e você se adapta muito fácil também, como um camaleão, as coisas se misturam? São parecidas? Então o que eu fiquei perguntando dele é como é que desenvolve esse
essa habilidade de ter um bom improviso, assim, né? Isso que eu ia te fazer uma pergunta. Você acha que nasce ou desenvolve? Então, a minha grande dúvida é assim, eu sempre achei que vendedores bons, na minha opinião, o Raiz, eu tenho 45 anos, sou mais velho que você aí. E, pra mim, eu convivi com vendedores Raiz muito bons. E por mais que você pegasse um cara que não tinha tanta aptidão, esquece a internet, tá? Década, sei lá, 95. Eu acho que esse cara, de alguma forma, é como um ouvido absoluto. Ele capta. Assim como um vendedor tem os foras da curva, tem os comediantes fora da curva. E eu vejo que isso está muito ligado à percepção de leitura de pessoas. E também eu acredito, respondendo a sua pergunta, que sim, é um dom natural. Para mim, já é um dom. Boa. Eu não sei se é possível treinar. Totalmente treinável. Já começa por aí. É totalmente treinável. Totalmente treinável. Como que isso aconteceu? Obviamente, né, que qualquer negócio, esporte, qualquer coisa, tem alguns que tem mais aptidão, mais talento, mas nem sempre é esse que vai ganhar, inclusive. Eu, quando comecei a fazer show lá em Vitória, eu fazia show no mesmo bar toda terça-feira. Eu não tinha texto, né? Eu tinha 20 minutos de texto. E era um boteco mesmo. Era um bar que... era de terça, era sempre a mesma data, né, da semana, e ia pouquíssima gente, 15, 20 pessoas. E se eu fosse lá contar minhas mesmas histórias de 20 minutos toda terça-feira, aquela pessoa ia me matar na terça-feira, e não tínhamos tantos comediantes, então não tinha rotatividade. Então, cara, eu tentei de tudo. Eu tentei de trote, eu tentava pedir... criar sketch no palco, eu tentava pedir, me dá tema aí pra eu ver se eu consigo criar uma piada na hora, e obviamente fracassei milhões de vezes nisso daí. Isso em 2010, 11, 12, 13, 2014 vim pra São Paulo e fui pra um bar na Zona Norte. Você veio pra São Paulo pra tentar a vida? Eu formei engenharia e vim pra cá pra ser comediante. 100%. Mas não tinha nada fechado? Nada, zero. Eu vim na Copa ainda, não tinha show. Peguei dinheiro no caixa eletrônico do banco, o mais caro do mundo, o dinheiro. Que é o que eu precisava pagar aluguel, eu vim quebrado. Vocês têm que parar de dar esse exemplo. O Flávio Augusto também dar esse exemplo. Que eu fiz um cheque especial, e aí... que o cara começa a achar que ele for no caixa, ele acha que é o cheque especial do Flávio Augusto que deixa o cara bilionário. Mas eu acho legal que é um passo de fé. Não faz isso. Passo de fé é o passo de loucura. Não, foi de desespero, foi de loucura. De fé. Se alguém hoje tivesse na minha posição em 2010 e falar, tô pensando em ir pra São Paulo, eu falar, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Esse exemplo, que o pessoal vem e falava, verdade. Pegar o cheque especial, vamos pegar um cheque especial. É verdade. Não, isso aí foi uma cagada enorme. Inclusive, isso me ferrou por muito tempo. É uma burrice, enfim. Não, mas deu certo, mas pô. Mas não por conta do cheque especial. Não por conta do... É isso. Quando eu vim pra São Paulo, bar lá na zona... E mesmo esquema. Era o mesmo esquema. Na freguesia do O era o bar. Terça-feira, mesma plateia. Então, eu tinha que ficar, velho, inventando coisa pra fazer toda terça-feira. As pessoas lá vai contar a história de não sei o quê. Aí eu tinha que ficar, não, você... E eu era ruim nisso. Aí eu fui ler, fui ver comediante gringo, tinha um cara, eu não vou lembrar, tinha um comediante australiano, que ele é um cabeludão, era um cabeludão, que ele fazia um show sem nenhum roteiro. Ele ia contando, pegando história da plateia, que é o que eu faço. E eu vi uns 5, 6, 7 DVDs desse cara, porque ele tinha vários, porque não tem roteiro, então ele podia ter quantos quisesse. E aí eu, caralho, esse cara é bom, não sei o que, fui estudando, e eu fui ficando bom nisso. E aí quando eu comecei a postar vídeo... Lá pra 2016 ou 15, eu comecei a postar vídeo improvisando no palco, a galera do stand-up veio falar assim, pô, isso aí não é stand-up. Pô, você tem que fazer texto. Eu falei, eu faço texto. Só que eu quero contar, mas isso aí não é stand-up. Eu falei, então, poste você seus stand-ups e eu posto meus improvisos aqui, tá tudo certo. Eu não tô ligando pra o que... Não falei, obviamente, nessa grosseria, mas, cara, eu tô ligando pra minha plateia, pra minha audiência. Se você tá achando que o que eu tô fazendo tá errado, só não faz. Deixa eu continuar. Fui desenvolvendo isso... Hoje, todos os comediantes postam um vídeo fazendo interação, porque eles querem guardar os textos dele, e eu saí na frente porque eu comecei lá atrás. Então, sim, se aprende. Talvez uns vão aprender mais rápido que os outros, porque tem mais aptidão, mas sim, 100% você aprende. Eu fiquei treinando isso de 2010 a 2025, né, que eu treino ainda. São 15 anos treinando isso. Todos os dias que eu subo no palco, eu treino isso ainda hoje, e ainda fracasso. Não todos, senão eu postaria vídeo todo dia. Mas tem dia que não é tão engraçado, assim como esse que eu falei, a gente acaba errando e tal, mas treina. E aí você vai começando a errar menos, que você faz mais, então você treina mais. Você consegue ter o feeling, aqui tem uma boa história, aqui não tem. Aqui eu vou tentar puxar um gatilho que daqui não dá, aqui.
E aí acredito que o lance do vendedor é a leitura. O cara, possivelmente, esse cara passou todos os perrengues possíveis olhou na cara do cliente e fala, cara, esse cara eu vou puxar ele pela família, esse cara eu vou puxar pela esposa, esse cara eu vou puxar pelo tênis, esse cara eu vou puxar pelo relógio, aí é vivência, né? Acaba sendo a mesma filosofia, né? Eu sempre falo pra todo mundo, falo muito pro time aqui do Ventes, que é treinar não vende, vender treina. Então tem hora que a quilometragem vai te dar muito repertório. Então dificilmente vai ser algo que você não passou, viveu, você vai ter esse repertório. E obviamente você fica muito mais seguro. E segurança te dá capacidade de ousadia. Você é só ousado em lugares que você é seguro. Porque se você ousar no lugar que você não está seguro, você é imprudente. A imprudência mora aí, né? Na ousadia, numa zona de que você é completamente inseguro. Então eu acredito muito nisso. Agora, o que ele falou tem verdade, né? Pra mim, como eu defino talento? Quando você fala, cara, esse cara é talentoso, que com esforço menor do que a maioria, ele tem um resultado maior do que a maioria. Então esse cara tem você tem um conjunto de características ou habilidades que te favorecem numa aceleração em determinados... Às vezes o Albani, ele tem talento para a comédia. Mas o que é esse talento? Com um esforcinho um pouquinho menor que a maioria, ele chegou no lugar mais longe que a maioria, mas não que ele botou uma tonelada de esforço. Eu, no caso de vendas também, me considero, eu falo assim, cara, às vezes por exemplo, eu sou um cara que gosta de gente, eu sou um cara que gosta de gente, eu sou um cara que gosta de ouvir. Não é à toa que eu tenho um podcast chamado Como Você Fez Isso. E um vendedor é um perguntador profissional. Pra descobrir dor ou desejo. E depois de descoberto isso, ele fundamenta a oferta dele. Fica irresistível, porque eu já sei o que você quer. Perfeito. Então, eu acredito que é super treinável, tá? É bacana isso que vocês falaram. Então, por exemplo, num processo que a gente está lá da sua mentoria, com o Joel, com o Flávio. Então, eu sempre acreditei que, né, na minha área de tráfego pago, são horas de tela. Então, no caso do Albani, repetidas vezes, né? No cara de vendas, repetidas vezes. E eu já me senti prejudicado, como ele falou, e você citou, porque se às vezes você tem uma habilidade natural de vender, às vezes você entra mais relaxado, né? E às vezes nem todo talento vence a disciplina, que é o que eu tô aprendendo ali com vocês gravados. Dá uma pensada nisso, reflete, muito boa pergunta, tá? Palmas para nossa plateia, senhoras e senhores. Próxima pergunta. Delano. Tá rindo já. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. A pergunta é, a gente está hoje num mundo onde a galera consome os conteúdos muito acelerados, né? Então, áudio acelerado, às vezes ouve um podcast aqui, vai ouvir a 1.5x, 2x. Só que aí, por observação minha mesmo, com colegas próximos, eu vejo muito pouco os casos onde a pessoa está assistindo vídeos de comédia, como um stand-up, acelerado. Então, parece que é um dos poucos conteúdos onde a pessoa assiste numa velocidade mais normal, assim. E o que vocês atribuem isso, assim? Comédia é time, pô. É time. É verdade, eu nunca assisti um vídeo de comédia no vezes 3. Eu tinha pensado isso, é verdade. Nós burlamos o sistema. Comédia é time. Comédia talvez sem você não time você não quer que passe rápido, talvez? É uma parada assim, ou... Não acho que seja. Eu acho que é 100% a ver com time, porque a comédia tem a ver com a pausa. Às vezes a pausa é mais importante do que o que você tá falando. A pausa que você dá. Né? A pausa. A entonação, respiração, pausa. O exemplo que ele falou. Pô, esse cara é bonitão. Esse cara é bonitão, entendeu? É diferente do jeito que você fala. E no... Você já ouviu um vídeo seu no vezes 3 e tem a mesma graça? Cara, eu sou no vezes 2. Se você ver meus vídeos no normal, ele é vezes 2. Eu falo muito rápido no palco, então eu falo muito rápido. Eu já ouvi, não tem... Às vezes eu vou decupar o meu vídeo, né? Onde eu vou editar, eu ouço no vezes 2. Mas aí eu me conheço, eu sei ali o time que eu usei. Mas eu acho que... É porque eu não dou risada nos meus vídeos, né? Pra olhar e falar, essa piada. não tem isso, né? Mas eu acho que não dá pra dar muita risada, porque o objetivo é dar risada. Se você ouvir conhecimento, música também não se ouve no vezes 2. Porque é arte. É verdade, música não vezes 2. Cara, a aula já é uma coisa que a turma... Aí você coloca vezes 2. Que é informação. A informação você vai compilando. Música, você quer ouvir a música. Comédia, a arte eu acho que é mais difícil. A regra é acelerar. Hoje em dia, a regra é acelerar. Você acha que é por causa da... Por exemplo, uma música, quando você acelera, perde toda a musicalidade dela. Fica até ruim de ouvir. Você destrói a música. Você destrói a música. É a arte também, né? Eu acho que a arte é difícil. O filme, você não vê o filme no 1.1. Exato, também. Verdade. A arte. Tudo que é arte, você destrói. A arte, velho, né? é do time dela, não é do seu. Aí você tem que pensar que a vida tem deixado de ser uma arte, né?
Porque você tá acelerando. Tá acelerando. Fala assim, uau, plateia, fala uau. É isso, a arte é verdade. O que é arte a gente ouve e a gente consome no time da arte, não no nosso. Conhecimento a gente consome no nosso. Bota mais rápido, bota mais devagar, volta. A arte é no tempo dela. É tudo que eu acelero, então eu falo assim, cara, não tô apreciando. Por isso que a arte, não só a comédia, mas a arte ela é importante pra te desacelerar desse mundo que a gente tá corrido pra caramba. Ouvir uma música, comédia, ler livros, principalmente ler livros aí. Tô te ajudando. Tô ajudando não, tô ajudando eles. Leiam livros, cara. Tem que Leiam ler. livros. E não no vezes 2. O livro, sabe por que é bom ler livro? E não ouvir livro? Não sei se vocês gostam de audiobook, essas Eu coisas. prefiro ler. Eu prefiro ler Porque é o também. seguinte, se você lê no vezes 2, você não entende. Porque você não tem a capacidade cognitiva de entender, compilar aquela informação tão rápido. A não ser, né, leitores. Não, mas você... A leitura é uma forma de meditação. É total. É isso. Eu não vejo audiobook. Não tenho nada contra quem gosta, pra mim, melhor do que não ler. Porque é de ouvir, né? Porque Por isso que você não vê. Pensei nisso, Não, mas eu deixei a piada pra você. Naturalmente, né? Cada um na sua Pô, praia. Cara, Ele é maravilhoso, que né? gentileza, né? Ele é deixou maravilhoso, pra ele é mim, maravilhoso. Mas deixa eu colocar meu raciocínio. Porque quando eu tô lendo, eu só tô lendo. Eu não consigo combinar nenhuma tarefa quando eu tô pegando um livro e ler. Se eu tô ouvindo, às vezes eu começo aqui, olho pra cá, então parece que me libera fazer uma outra coisa. Eu sou muito monotarefa. Né? Eu acho que quanto mais coisa você faz, pior você faz. Total. Então quando eu tô lendo o livro, eu paro tudo. A gente não é bom sendo multitarefa. E a gente quer ser multitarefa o tempo inteiro. Isso tá cagando muita coisa. A galera quer... É isso, é ouvir podcast dirigindo, ouvir treinando, porque aí você não tá nem treinando, nem ouvindo. Às vezes você para o podcast pra ouvir um áudio de alguém, aí daqui a pouco você entra no Instagram, você tá vendo o Instagram e fala, caralho, podcast, cara. Aí volta no podcast. Então você tá fazendo 10 coisas e não tá fazendo nenhuma, que é o lance da meditação. Ler, meditar total. A gente precisa procurar mais coisas que faz a gente... Porque o pessoal fala, meditar é foda, meditar é difícil, que não sei o quê. Então vai fazer coisas que exijam sua atenção, que aí você vai acabar meditando. Tem um cara que eu sou fã, amigo. Porra, esse cara pra mim é um dos melhores caras da humanidade, Murilo Ganso. Adoro ele. o Murilo, cara. Meu Todo mundo parceiro. fala muito bem. Murilo é dele. Não, você maravilhoso. precisa conhecer ele. Esse cara é um maravilhoso. monstro. A gente se conhece desde 2014 mesmo, eu acho. Não, desde 2010 a gente se conhece. São Ele é 15 gênio, né? anos. Ele tem umas sacadas. Sempre que eu encontro ele, ele me ajuda, a gente, porra, é foda. Ele fala que as pessoas fumam, talvez ele tá falando, obviamente não tá falando tão inteligente como ele fala, mas fumar é meditação. Porque a pessoa, ela tá precisando de dar uma pausa. Que ela faz o quê? Ela puxa o cigarro aqui, né? Ela está o tempo dela. Tenta fazer isso sem o cigarro. Eu achei que você ia falar, bom, procurar fume você a também, a sua meditação ali, porque é isso, é respiração e tal, estar presente, e é isso, a gente fica fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, tá conversando, tá respondendo mensagem, fala, não, cara, é isso mesmo, tal, tá respondendo 2 mensagens ao mesmo tempo, aí não houve uma parada legal que ele falou aqui, aí, enfim, tá ouvindo música na academia, conversando com alguém com fone, é verdade, e, verdade. Deus, você não tava fazendo nada com presença. É verdade. E ler do cara, tem que ler, cara. Boa percepção, Delano, valeu. Tá. Quem? Como? Willamy. O William era melhor. Boa tarde, né, turma? Diante do que a gente trouxe aqui de conversa, né, de contação de histórias das pessoas, qual a habilidade que o ser humano empreendedor precisa treinar para não se perder nesse mundo tão superficial e de inteligência artificial e nesse mundo acelerado que a gente vive? E as perguntas mais inteligentes pra você. Não, a questão é que essa pergunta dá outro podcast, né? Vamos lá então, né? Agora é só hora de não ser prolixo. Qual a habilidade que o ser humano tem que desenvolver para conseguir... Qual a habilidade que o ser humano ou empreendedor precisa treinar, né? Já que a gente consegue ter a capacidade de treinar e aprender. O cara quer sair daqui e treinar em contar história. Para não... O negócio Pera, da IA que você ele tem um falou, Superficial diante de um mundo com tanta inteligência artificial e tão acelerado que a gente vive. Acho que para não ser superficial, o grande perigo é você contar para você mesmo. Então, quando você começa a contar histórias que são para você, da sua vida, preocupado em você tirou os olhos do público.
Quando você coloca os olhos no público, você consegue prender ou capturar a atenção das pessoas. Inteligência artificial é uma ferramenta. Então, a inteligência artificial na mão de uma pessoa sem sabedoria vai trazer um resultado ruim. E na mão de uma pessoa com sabedoria vai trazer um resultado bom. Superficialidade é muitas vezes uma questão de ponto de vista. Uma pessoa iletrada, por exemplo, não necessariamente é uma pessoa superficial, ela só é uma pessoa iletrada. Então você só precisa saber em que ponto você quer ser profundo, em que ponto, o que você quer. A grande pergunta é o que eu quero a partir da minha comunicação. E aí eu vou contar a história sabendo, são 3 elementos, quem fala, o que fala e para quem fala. Para quem eu estou falando, o que eu quero falar e quem sou eu nessa história. É isso. Muito bom. Muito bom, Paulo. Cara, Vamos à próxima pergunta. Tentei sintetizar. não, incrível. Eu esperei meia hora que ele ia falar, ele falou tudo em 2 segundos. Não, agora, antes da próxima pergunta, fiquei curioso aqui. Vocês dois. Primeiro, Renato, você usa ChatGPT para construção dos seus shows? Assim, chat, eu tô com a dúvida, assim, me conte a variação dessa história de 5 maneiras diferentes, porque tal. Talvez o burro sou eu, viu? Mas o ChatGPT ainda não é tão sagaz pra piada. Talvez o burro sou eu que não tô fazendo o prompt certo. Obviamente sou eu, né? Obviamente. É uma chance alta. Não, altíssima de ser eu. Né? Não é, o ChatGPT não é o suficiente pro Alecrim. Mas é... Mas você já tentou fazer uns prompts? Já tentei pra, assim, tá, me conta o que você vê de graça em tal situação, e ele traz muito clichê de coisas que eu fico, não era isso. Na hora quando a gente começou a escrever, inclusive um dos melhores livros de construção de piada stand-up é do Léo Lins, Notas de um Comediante Stand-up, que eu aprendi muito, que ele ensinava a escrever de forma assim, o que, quando, por quê e como, né? Quero falar sobre podcast. Quero fazer um texto sobre podcast, acho que ninguém fez ainda, especificamente sobre podcast. Então, a gente pegava assim, o que é um podcast, o que faz um podcast, o que acontece no podcast, 10 coisas. Por que ir num podcast, por que tem podcast, quando começou o podcast, quando vai acabar o podcast. Escreve 10 dessas de cada, né? O que, como, quando e por quê. Depois dá 10 respostas para cada dessas 10 perguntas e dali já vai sair piada. Pode ter certeza que dali vai sair pelo menos algum insight legal. Isso é uma coisa que talvez dá para fazer com o ChatGPT. Escreve 10 perguntas de o quê, por quê, e responda 10 vezes. Aí disso, você vai lá... É muito mais um lugar de insights do que um lugar um pouco mais pronto, né? Eu acho difícil... Bom, talvez é isso. Talvez o burro sou eu ainda na ferramenta. Acho difícil o ChatGPT trazer um puta punch de... Puta, que piada boa. Acho difícil ainda. Mas espero que não chegue. No seu caso, para a pessoa aprender, se desenvolver, como que você vem usando, por exemplo, o chat? Na verdade, eu não venho usando. Eu tenho um agente, que a gente desenvolveu um agente que escreve como eu, ponto. Mas eu não uso esse agente. A gente disponibiliza para os alunos. Tá. Inclusive, se você fizer isso com o seu, vai ficar muito mais próximo. Se você criar um agente que tem todas as piadas que você já contou, todos os vídeos, e pedir para ele criar a partir disso, vai ficar mais próximo do que você faz. Mas eu não uso. Eu reservo 1h30 por dia para escrever. Então, todo dia, entre 8 e 9h30 da manhã, eu estou escrevendo. Caramba. E aí... Escrevendo o texto que eu vou publicar no Instagram. Ah, sim. Então, todo dia, entre 8 e 9h30 da manhã, eu escrevo um texto e eu publico. Sempre é o texto do dia. E aí eu vou fazendo isso todos os dias. Por quê? Porque, é a maneira de eu me treinar, de eu exercer, de eu não me viciar, tal. E é como eu faço. Entendeu? Treino. Todos os dias dele. Isso que é muito cara, foda. Às vezes a galera que faz 1 ou 2 textos bons já fala, todo dia também não precisa mais, né? E os caras estão lá moendo de escrever todo dia, sentando. Por isso que não cai. Não cai. Tem explicações, né? Quem é a última pergunta para fechar? Danilo, para fechar. Pergunta sua, Danilão. Até puxando o gancho do Léo Lins. Qual que é o maior receio hoje do comediante? Não fazer rir ou fazer rir em excesso e eventualmente ser cancelado? É não ter plateia, que ele já respondeu, né?
Mas, cara, é que o Léo foi uma decisão. O Léo, ele sempre foi um dos maiores escritores de piadas que a gente já teve. Ele é monstro pra escrever qualquer piada que for, a ponto dele escolher o mais difícil. Que o que ele faz é o mais difícil, é você cutucar mesmo aonde vai doer. E ele não tem medo, sim. Ele, na verdade, pelo que eu conheço, a gente conversa um pouco, né? Não tanto, assim. O Léo é um cara, gente finíssima, adoro ele. Mas ele fica frustrado por a maioria, às vezes, não entender que o que ele faz ali não é por ofensa. E realmente não é. Não é. A gente, quando conta uma piada, pode ofender, mas não era esse o objetivo. Você pode ter certeza que não era. Era tentar trazer uma visão que talvez ninguém teve, era tentar mostrar algo que talvez ninguém viu. Ele bateu em muita gente, bate ainda, político e tal, e tem gente que cancelou ele, que já fez coisa muito pior. E, enfim, é o jogo que a gente estava comentando agora. Mas, assim, eu não tenho medo porque eu não vou para esse lado. Ele, apesar dele, ele também não tem. O que a gente gostaria era isso, é com que as pessoas entendessem que é comédia. Aí, assim, nem vou entrar muito, senão é isso, é um outro podcast. Mas todo mundo se acha entendedor, né, da nossa arte. Todo mundo fala, não, isso daí não é piada. É mesmo? Então me fala mais sobre o que é piada ou não é. É muito da opinião de cada um. É o que também ele falou, que é o lance do que... às vezes o que não é piada pra mim, é pra você, pô. O que não é piada pra ele, é pra ele. E é muito pessoal. Aí qual é o ponto de você chegar e falar, cara, isso não pode? Porque tá lá, os shows lotados, as pessoas querem assistir aquilo ali. O problema é que aquilo aí acabou saindo do nicho, saiu de contexto, tiraram e foi feito na maldade, falaram, ai, um absurdo. Cara, acaba a discussão, aí, né, muita, mas tem público lá dando risada, as pessoas entenderam o que ele quer fazer, muitos deficientes, PCDs, pessoas vão lá, morrem de rir no show dele, no meu também, entendem como é que são feitos e geralmente a pessoa que não foi no show que tá lá criticando. Eu não acho que seja um medo o problema. Óbvio que a gente tem medo desse lance da censura, do cara ser preso porque contou uma piada. Eu acho que a gente tem mais problemas aí para resolver. Acho, né? Talvez não também. A gente tenha mais problemas aí para resolver. Mas o medo é, se tiver algum, é esse, é de começar a não poder falar, fazer as coisas da forma que se entende que deve ser feito. Mas eu não costumo ir muito por esse lado de comédia, mas não por... Ai, não quero... Eu faço, eu tenho algumas piadas que eu sempre tento fazer piada com o máximo de coisa possível, inclusive com PCD, porque é uma forma, na minha opinião, é uma forma de inclusão, inclusive. Se eu pego e tiro, eu não vou fazer piada com PCD, eu acho que é uma discriminação. Porque eu falo, ué... Eu faço com todo mundo, né? Posso fazer com todo mundo, mas com um cara eu não vou poder fazer. E os caras vão no show, eles querem ouvir piada. Ontem, inclusive, a gente fez um show, tem um menino, o Lu, ele teve paralisia, ele tem toda uma limitação, ele não fala, ele tem, né? E, cara, o moleque, ele ama, ele vai em todo show nosso do Sarro, e o Sarro ele vai mais pesado que eu, inclusive. Eu, o Júlio, o Sarro, o moleque ama. Ele vai, ele morde dar risada, ele leva um papelzinho pra ele falar o que ele quer falar, ele fica apontando, dando risada. E as pessoas, não se pode fazer isso. Então, assim, a falta de informação, às vezes, cria a opinião que vai pulando e vai trazendo mais gente. Mas eu não sei se tem esse medo, não. Senão o Léo já tinha parado, a gente já tinha parado. O Léo não precisa mais dessa grana toda, o Léo não precisa passar por isso tudo. Mas ele levantou essa bandeira de que ele deve fazer o humor dele e as pessoas vão entender e tudo mais. É penoso, é penoso, é penoso. E eu acho que, Samir, adicionando, né, tenho... Todos nós contextos, queria muito a sua visão, né? A habilidade de você contar a sua história em momentos onde se falar virou um desafio. Né? Então você tem que contar uma história já pensando em N coisas. E você, assim, puta, é melhor eu tirar esse pedaço da história. Como que você enxerga isso? Eu acho que o que ele falou é correto. O problema não é você entrar em confusão, é você entrar em confusão sem querer. Às vezes eu escrevo um texto e falo, esse vai ser polêmico. Então eu tô indo pra confusão. Ele vai fazer uma piada e fala assim, essa aí vai dar processo. O cara já precificou. O problema não é, o problema é quando você não precifica o negócio. Você não sabe o que vai... Você escreve normal, de repente a pessoa faz uma interpretação, aquilo ali toma uma proporção e tal, aí infelizmente
como ele falou, né? Cara, a maioria esmagadora dos comediantes querem fazer uma piada e não querem ofender ninguém, quer fazer você rir. Se você se ofendeu, foi outra coisa. É isso, obrigado pela maioria. Porque tem de tudo, né? Mas a maioria não quer mesmo. A gente não quer, não quero. Não quero ofender, pô. Quero fazer meu trabalho, acho legal as pessoas dando risada. Não quero a pessoa chorando porque eu fiz uma piada. Enfim. Sim. Continua, perdão. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Então, assim, quando eu escrevo, com o tempo você desenvolve. Mas eu já perdi a mão. Um texto, falando aqui, eu me recordo que eu perdi a mão em um texto. E aí, assim, foi um horror. As pessoas ficaram escandalizadas. Você perdeu a mão significa o que exatamente? Eu usei uma linguagem que eu não costumo utilizar. Que é uma linguagem... mais sexualizada em um texto. Foi quando a Cláudia Raia, que tinha 12 vibradores, ou deu de presente para a filha de 12 anos um vibrador. Ah, foi algo assim. Acho que ela deu de presente para a filha de 12 anos um vibrador. Quando a filha fez 12 anos. E as pessoas ficaram horrorizadas. Que a Cláudia Raia tinha um vibrador e deu para a filha. E aí eu escrevi um texto sobre isso, e aí eu fiz uma analogia com a situação política brasileira, enfim. E aí as pessoas ficaram horrorizadas. Assim, a minha sogra ficou horrorizada. Esse é um ponto. Elas ficaram horrorizadas com o que foi dito, não com o ato. Entendeu? Isso acontece com a piada toda hora. Ah, tem isso. Às vezes né? o Léo fez uma piada de... Isso talvez corte lá o tema, mas sei lá, de pedofilia. Enfim. Você não pode falar de... Mas ele tá falando de um caso que aconteceu e ninguém foi tão forte na crítica do infrator. Mas é forte com a piada sobre a infração. Sim. Você tá entendendo que loucura isso? Então, às vezes, você perde a mão. Tal. O que ajuda? Você continuar. Uma vez eu aprendi com um grande político o seguinte: notícia tem data de validade. Notícia do jornal de ontem você não quer ler. Já passou. Então você fez hoje, tal. Você errou, pede desculpa, prossegue. Você não errou, prossiga. Amanhã é outro dia, você vai escrever uma coisa legal, as pessoas vão gostar, e é a vida que segue. Se você for parar no primeiro baque, aí você não vai para lugar nenhum. Gente, palma pra essa dupla. Obrigado. Que trio, hein? Muito obrigado, viu? Obrigado, cara. Obrigadão, O que vocês acharam? Achei ótimo. Cara, legal. Não, é legal, bem legal. Eu adoro. Essas coisas eu adoro. Porra. Animal, né, cara? E ficou um Claro, tempero legal vocês dois, cara. Não ficou, plateia? Vocês acharam? Muito bom o tempero, porque personalidades distintas, ângulos de visões, alguns similares, mas teve uma complemento. legal, foi muito bom. Foi muito bom. Legal. Pergunta final. A galera que tá ouvindo, primeiro você, Sam. Pergunta final pra galera que tá com a gente até aqui. E o cara saiu estimulado e falou assim, cara, eu preciso contar melhor a minha história, a história da minha empresa, cara, a história do nosso produto. Então, ele sai daqui, qual que é a tua recomendação pra ele melhorar essa habilidade dele? Se ele quer falar com o cliente, é ser o cliente. Então, eu vou falar com uma pessoa que ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, que está nessa situação, que mora nessa casa. Tenha um dia de vida dessa pessoa. Olha, dica poderosa. Vai ser legal, vai ser um texto bom. Tenha um dia de vida da pessoa que você quer contar a história. Renatão, mensagem final sua. Pode falar o que você quiser. Não precisa ser isso, pode falar o que você quiser. O que eu quiser? Cara, fuja do tigrinho. Porra, não vai te deixar rico, cara. Você é burro, por acaso. Não, cara, Mas é verdade, né? Não, é verdade. Você pode deixar, claro que pode. Mas caralho, eu perdi a série que eu ia falar pra falar essa merda. Cara, que eu ia falar. Não, todo mundo é capaz de contar uma boa história. Pode ver que quando você se emociona com uma história, né? Que é sua, você, porra, uma vez eu vou contar a história que eu passei, não importa a emoção, você conta essa história legal. Então, às vezes é isso, é você achar a emoção dentro das histórias. Um vendedor, ou quer que seja a sua profissão, olha, porque toda profissão conta história. Toda profissão precisa contar uma história. Então, se emocione com a história. Acha algo que te emociona ali naquela história para contar. Isso vai facilitar muito na hora de contar, na minha opinião. Animal. Tem presentinho, produção? Ah lá. Tem presentinho da Café Army pro Summer. Até que enfim. Muito Mas obrigado. fez uma, né? Pro Summer e pro Renato. Muito obrigado. Ó, Obrigado. aqui, ó, presentinho pra você do nosso patrocinador maravilhoso. Que isso.
E pra plateia. Plateia, vocês ganharam também, plateia. Que isso? Beleza. Isso aqui é pra dormir, hein? Pra dormir. Tem pra dormir, tem pra acordar. Toma ali um pra dormir, toma ali outro pra acordar. Então. Se tomar os dois, fica um olho baixo e outro alto. Top. E, gente, você que tá com a gente até o final aqui, primeiro, Summer, eu vou colocar todas as redes sociais. Se você não acompanha o Summer, sabe, você tem que seguir esse cara, tá? Muito conteúdo, muito provocador, inteligente, relevante. Vai te formar um pensador de melhor qualidade. E o Renatão, vou colocar toda a sua agenda de shows aqui, cara. Pô, você vai fazer essa? Vou fazer essa logo. Obrigado. Agora nós vamos vender. Você volta mês que vem? Volta mês que vem? Vamos conversar de eu voltar mês que vem? Vou, cara. Mas é isso, tem que trazer gente sempre mais inteligente que eu, pra eu aprender. O que não é difícil também, né? Se eu pensar direitinho assim, não é tão... Ó, e aqui embaixo também as redes sociais do Renato Albani, qual o calendário de shows dele, que ele roda o Brasil inteiro, com shows maravilhosos pra você ir lá, vai, se diverte, ri. Ele também, pô, cara, você tá rodando o Brasil inteiro, né, cara? Graças a Deus, estamos rodando legal. Até mais do que eu queria, mas estamos rodando bem. Estamos felizes pra caramba. Ó, e você que tá vendo pelo canal do YouTube, não deixa de se inscrever nesse canal pra você não perder um só episódio. E você que tá vendo pela alguma plataforma de streaming ou ouvindo, não deixa de se inscrever nos canais e como você fez isso. A gente feliz pra caramba com um crescimento avassalador. A gente, dentro dos top 20, top 30 podcasts geral do Brasil. Então, obrigado pela tua confiança. Sempre aí nos top 3 podcasts de negócio do Brasil. Isso é muito relevante. Então, obrigado pela sua audiência, sua confiança. E te vejo na semana que vem com mais uma história maravilhosa como foi hoje. Então, obrigado à nossa plateia. Uma palmas para vocês. E até semana que vem. Tchau!